Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Saúde Mental em Evidência, que traz para você informações precisas, profundas, didáticas e embasadas cientificamente sobre o universo da psicologia, do comportamento humano, sobre saúde mental. Meu nome é Jean Leonardo, estou aqui com o João Perini e hoje a gente vai conversar com o José Luiz Siqueira. José é psicólogo, mestre em psicobiologia. Durante muitos anos fez pesquisas sobre dor crônica e o lugar dela ali na vida cotidiana de seres humanos. Ele é gestor técnico da Clínica BeHealth e professor do curso de especialização em prática baseada em evidências em psicologia clínica do INPBE, o Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, que eu tenho o prazer e a honra de coordenar. Zé, muito obrigado pelo aceite do nosso convite, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Um prazer e uma honra estar aqui também, viu, Jean? Dois amigos, o Jean e o João, de longa data, né, Jean? E dois psicólogos que eu admiro muito, então vai ser ótimo conversar com vocês. Legal. Zé, a gente queria dedicar o programa de hoje, das várias coisas que você entende, sobre coisas que você vem ensinando, debatendo, falando no teu Instagram, que é a coisa de propósito, de vida, sentido da vida e tal. E toda vez que eu escuto essas palavras assim, propósito, sentido, significado, parte de mim escuta isso como uma coisa muito importante, parte de mim incomoda de um ranço que vem de uma coisa meio 5 passos para ser feliz, um discurso meio daquele coach influencer que não sabe nada sobre comportamento humano e se meteu onde não devia, assim, sabe? Queria te pedir para começar falando um pouco sobre isso, assim, o que são essas coisas, propósito, significado, sentido da vida, o que a gente pode entender um pouco disso aí? Eu te ouvindo falar, eu lembrei de uma frase do Guimarães Rosa, que ele falava, eu não lembro exatamente da frase, mas ele falava que o ofício dele envolvia escavar um pouco para tentar encontrar, fazer renascer as palavras. Porque ele falava que as palavras muitas vezes ficavam como enterradas sob montanhas de cinzas. O que acontece? A gente às vezes usa uma palavra tantas vezes que ela se torna banal e ela perde a vida mesmo, né? O que o Guimarães Rosa estava falando era isso, assim. Às vezes a gente começa a repetir as palavras sem nem lembrar o que elas representam. E aí esse ranço que dá, eu acho que tem a ver com isso, né, Jean? É uma palavra que é repetida tantas vezes de uma maneira superficial que ela vai perdendo o sentido dela. Então o Guimarães Rosa, esse sim merecia o título de gênio, a gente estava falando de genialidade, né? Guimarães Rosa era um gênio e ele buscava fazer isso, então, fazer renascer a palavra. Eu acredito que palavras como propósito, sentido, valor, são palavras que merecem ser renascidas. Então eu vou tentar aqui me despir do preconceito que eu tenho atualmente com essas palavras, embora eu discuta elas com os meus pacientes, saiba da importância delas, mas de ter essa dividida aqui, de tanto mau uso que ela teve, né? Total, e aí eu acho que essa conversa nossa é importante porque envolve a gente olhar para essas palavras. Quando você falou, um dos assuntos que o Zé entende, acho que mais do que entender, mais do que tentar entender essas palavras, eu sou curioso para conhecer melhor elas, sabe? Então eu não me considero um grande especialista em propósito. Perfeito. Porque isso seria muito próximo. Estamos aqui com um convidado que tem pós-graduação, né? Em propósito pela universidade. Olha, para ter propósito, você faz o seguinte, né? Começa a dar uma receita de como ter propósito. E como se servisse para todo mundo a mesma receita, né? A mesma receita. Então, mais do que isso, né, de que me colocar como um especialista, eu sou curioso, sou interessado em olhar para essas palavras e discutir o que elas representam, né? E como elas podem ser úteis para a gente. Porque as palavras são ferramentas, né? Elas servem para alguma coisa. A gente está usando palavras aqui para se comunicar e para promover saúde mental, para discutir o que é saúde mental. Então, cada palavra que a gente está usando aqui tem um propósito. Perfeito. Como a gente faz para que palavras como valores, propósito, sentido tornem a ser úteis novamente? Perfeito. E não ser um blá 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 para ganhar mais like no Instagram, né? Tá certo, legal. Então, com esse ponto de partida, o que é propósito? O que é sentido da vida?
O que são valores? Essas coisas são a mesma coisa? Elas se conectam ou não? Elas se conectam intimamente e se a gente estudar autores diferentes, eles vão dar significados diferentes para cada uma dessas palavras. Se a gente for pensar numa dimensão bem primordial de uma palavra como propósito, por exemplo, eu gosto de retomar a um conceito bem da análise do comportamento, que você entende mais do que eu, inclusive. Parênteses aqui, Zé. Para quem não é psicólogo, não é psiquiatra, quando ele diz análise do comportamento, o que ele está falando aqui, tá? A psicologia é uma disciplina nada unificada, em que a gente tem várias escolas de pensamento, proposições teóricas diferentes, modelos de terapia diferentes, e etc. Então, uma dessas escolas, que nós três estudamos profundamente já no passado e que influencia aqui bastante a nossa prática clínica, chama análise do comportamento, ok? Bora, Zé. Obrigado, Jean, pelo esclarecimento. Então, a análise do comportamento busca investigar por que a gente se comporta da maneira como nós nos comportamos. Por que a gente age do jeito que a gente age. E aí, tem uma visão bem radical, num sentido bem primordial dessa palavra, que é a gente se comporta sempre com algum propósito. Uhum. O comportamento nunca é totalmente aleatório. Porque as pessoas que estão ouvindo a gente podem entender isso. Pensa no seu dia a dia. O que faz você não ficar batendo pelas paredes? Você segue uma direção no seu caminhar. Isso é um propósito. Perfeito. Por que você não escova o dente com água da privada? Porque o seu comportamento de escovar os dentes tem um propósito. Sim. Raramente a gente pensa sobre isso nesse nível, né? Eu estou escovando os dentes agora porque eu tenho um propósito. O propósito teria que, geralmente se pensa algo muito grandioso. Exato. Assim. E tem um nível muito primordial, que é eu sigo uma linha reta quando eu caminho para não bater nas paredes. Isso é um propósito. Mas o exemplo de escovar o dente é interessante porque quando a gente está escovando o dente ou quando a gente vai escovar o dente, não necessariamente a gente pensa muito nisso, né? É um processo meio que automático que acontece porque a gente já habituou, já escovou tantas vezes o dente que a gente nem lembra muitas vezes, será que eu já escovei ou não? O que eu fiz aqui, né? Então, mas além de escovar o dente, na vida a gente faz muito disso, né? A gente automatiza muitas coisas na nossa vida e não para pensar. E é bom que a gente automatize, né? Porque imagina como é que seria a nossa vida se a gente tivesse que parar para pensar cada ação nossa do dia a dia. A gente acorda de manhã e fala, com que pé que eu vou... Qual é o primeiro pé que eu vou colocar no chão agora? Uhum. Acho que eu vou colocar o pé direito primeiro, porque vai me equilibrar melhor. Ou eu pego essa garrafa aqui, mas por que eu tô pegando essa garrafa? Qual é o meu propósito de pegar essa garrafa? Deveria eu abrir essa garrafa? Qual será o nível de hidratação do meu corpo nesse momento? Será que, a vida seria insuportável. Né? E você não conseguiria talvez fazer nada de mais importante. Porque isso toma tempo, né? Uhum. Isso toma tempo e gasta ATP do cérebro mesmo. Então a gente tem recursos finito. Perfeito. Então é uma forma de a gente entender também que o nosso comportamento, ele é, em algum grau, automatizado para a gente economizar energia, então. Total. E tempo. E aí, parte dessa explicação de por que a gente age da maneira como age, e aí eu gosto muito do Skinner nesse sentido, que ele vai falar em 3 níveis de explicação de como é que por que a gente age dessa forma. Algumas ações são porque a nossa espécie humana aprendeu assim. Então tem coisas que a gente faz porque a gente é ser humano e seres humanos. A parte mais bicho mesmo. Mais animalesca. E animalesca. Alguns comportamentos. Não, eu digo porque eu sou mamífero, assim. Exato. E a gente esquece que a gente é mamífero, né? E tem, por exemplo, eu fui lá no Projeto Tamar. E aí tem as tartarugas lá, né? E aí a bióloga do Projeto Tamar falou uma coisa que eu achei muito interessante. As crianças estavam ali fascinadas com a tartaruga, né? E ela falou, crianças, quando a tartaruga se aproximar, não faça carinho nelas. Porque carinho é uma linguagem que a tartaruga não entende. Tartaruga não é um mamífero. Mas um gato entende carinho. Um cachorro entende carinho, né? Então, carinho, esse toque, é uma tecnologia do mamífero. Perfeito. E nós, como mamíferos, a gente gosta desse toque, né? Do acolhimento e tal. Tartaruga, jacaré, funciona de um jeito muito diferente. Agora, tem comportamentos que a gente tem que são próximos, inclusive, do jacaré.
né? Então, nós somos animais e a gente esquece, às vezes, que parte do nosso comportamento vem Tem a ver com isso. de um aprendizado de espécie mesmo. Beleza. Outra parte do comportamento vem da nossa história de vida. Então, eu tenho certas experiências com os meus pais, na escola, e isso vai formando um aprendizado. E parte desse aprendizado fica automático também. E às vezes a gente nem se pergunta por que eu estou fazendo isso, mas a gente fala, isso eu aprendi, quando a gente vai identificando na nossa história. E o terceiro é a cultura, né? Porque a gente está numa cultura, a gente pode dizer a cultura aqui do século XXI, no Brasil, como as pessoas se relacionam com determinadas coisas, ou de repente uma pessoa que cresceu em determinada religião, né? E o que é ensinado, então, nessa cultura, o que a cultura ensina pra gente. Boa parte desses comportamentos ficam automatizados e a gente não se pergunta por quê, mas eles têm um propósito, né? Eles têm um porquê. Muito bom. Agora, tá bom, então assim, eu entendi que tudo que a gente faz tem um propósito. Mas, não sei se isso vale pra todo mundo, mas talvez se eu fosse pensar na minha vida, eu não queria que meu propósito fosse escovar os dentes, sei lá, trabalhar só, levar meus filhos na escola e buscar, comer porque o meu organismo morre se eu não comer. E, tipo, qual é o próximo passo aqui, entendeu? E isso que é fascinante no ser humano, né? Porque se a gente pegar uma bactéria, o comportamento da bactéria tem propósito. A bactéria foge de perigo, a bactéria detecta fonte de nutrição, a bactéria busca equilibrar os níveis de sal, por exemplo, que ela tem, a temperatura do corpo dela, e ela se comporta de maneira a equilibrar essas questões. A gente é muito diferente de uma bactéria, a gente não está só fazendo isso, a gente não está só tentando sobreviver, né? Nesse nível de se alimentar, e a gente quer mais do que isso. Eu lembro daquela música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão, arte, balé, cultura. Tem um pouco a ver com esse primata que nós somos, esse animal que nós somos, que tem um jeito diferente de ver as coisas, né? A gente parece que não se contenta só com esse propósito de não bater Comer o corpo bem, na parede. dormir bem, é isso. Né? Exato, e isso é curioso, porque às vezes a gente comeu bem, dormiu bem, a gente está num lugar bonito, aí a gente lembra de alguma coisa que deixou a gente triste em algum momento e a gente não fica bem, né? Até onde a gente sabe, os animais provavelmente não fazem isso. A Pituca, minha cachorrinha, provavelmente ela não está pensando, será que o Zé vai me dar carinho no fim de tarde? Ou será que ele não tá nem aí pra mim, né? Eu dou carinho pra ela, ela tá bem. Com aquele carinho que ela recebe. E provavelmente vai dormir muitas horas por dia e vai se movimentar por um motivo específico, mas muito diferente da gente, né, Zé? Então a Pituca ela vai estar querendo comida, vai querer um pouco de abrigo, manter uma temperatura adequada ou um lugarzinho para ela relaxar, mas a maioria do tempo ela vai ficar mais ou menos nesse componente básico elementar da vida, né? Vai receber o carinho, mas não vai passar disso. Dificilmente a gente vai querer ou vai ver a Pituca indo pro banco ou fazendo uma viagem porque ela escolheu fazer isso, né? Exato. Olha o ambiente em que a gente está aqui, né? Tem ar-condicionado, luz, câmera pra caramba, computador, isso café. Tudo. Café. Não deixa o café de fora. Quem foi que pegou o café, essa frutinha vermelha, torrou, moeu, Eu tenho essa pergunta com pôs a no lagosta. filtro? Quem olhou aquele bicho esquisito? Vou comer esse treco aqui. Vou comer esse Com treco uma aqui. cara de bom isso aí. Eu acho que devia ser já alguém com muita fome. Provavelmente. Tipo, tem uma pedra e uma lagosta. Cara, eu acho que a lagosta talvez seja mais apetitosa, sabe? E isso tem a ver com uma questão que é fundamental para o ser humano também, que é experimentar, né? A gente gosta de experimentar. A gente olha para um bicho ali, parece meio feio, mas e se eu colocar na água quente? O que será que acontece com esse bicho? Olha, tem uma carninha aqui que parece molinha. Deixa eu experimentar, né? O ser humano é vidrado em poder experimentar coisas, né? Você sabe que a hora que você deu o exemplo da bactéria, eu lembrei de um exemplo e queria te perguntar se talvez tenha a ver com isso ou não. A bactéria, você diz, ela estando ali com o sal regulado, com a temperatura regulada, alimentada, tudo bem para ela, né? No sentido de que os propósitos dela se encerram nisso.
Eu lembrei de um exemplo, cara. Uma vez eu fiz um treinamento com uma professora que veio da Espanha, que estava ensinando sobre relações simbólicas, como o ser humano aprende essas coisas e tal. E ela contou um exemplo que eu nunca esqueci, cara. De um exemplo, eu não sei se era de uma aluna dela, ou de uma história que ela tinha ouvido, que chega uma menina, aborda o professor ali isso é faculdade, tá? Na faculdade, aborda o professor na cafeteria e fala assim... Pô, professor, e aí? Você já corrigiu as provas e tal? Eu queria saber a minha nota, corrigiu, não sei lá. É uma pessoa bem engajada, assim, com a faculdade. Ele diz, corrigi e tal, não sei o quê. Ah, professor, conta pra mim quanto eu tirei. Ele fala, você é a fulana de tal, né? Ela fala, é. Falou, não, você tirou 9,4. E a menina, tipo, abre um baita sorriso, assim, e fica super feliz com o 9,4. Aí ela fala, professor, mas... eu fui a nota mais alta da sala? Aí ele diz... Não, teve um 9,7. Foi uma nota acima da tua. E ela, tipo... Deu uma brochada, assim. Isso tem a ver com propósito, com sentido da vida, com significado? Porque parece uma coisa que a bactéria não faria. Ou talvez nem o rato, talvez nem o cachorro, não sei. Até onde a gente sabe, não, né? Isso tem a ver com esse tipo de animal que nós somos mesmo, né? Que tem a ver com o que você falou. A gente não está só tentando sobreviver. Tem algumas outras coisas que a gente está fazendo e que envolve essa nossa relação com o mundo através das palavras, né? E aí, nós somos psicólogos aqui. Imagina que a gente está atendendo essa menina. Uma pergunta importante para a gente fazer para ela seria... O que foi que aconteceu quando você ouviu isso, né? O que despertou em você? E aí, lembra que a gente falou, né? Que tem um aprendizado que é meio da espécie, mas tem um aprendizado que é da história de vida. Então, o que será que na história de vida dessa menina representou uma nota mais baixa do que a outra? Não ser a primeira colocada, né? Não ser a primeira. De repente, ela ouviu dos pais que ela tinha que ser a primeira em tudo. Né? Ou ela ouviu dos pais algo do tipo, se não for 10, não vale. Agora, ela ficou feliz com 9,4, então não deve ser essa a questão, né? Pode ser que o pai falasse, tua nota pode ser 6, desde que seja a nota mais alta da sala. Pode ser, mas pode ser até uma coisa mais simples. Pode ser assim, ó. Nessa próxima prova, se a sua nota for a mais alta da sala, você ganha a viagem para Disney que eu te prometi. Pode ser desde uma coisa bem palpável até uma coisa totalmente simbólica nesse sentido de ser o primeiro colocado. Pode ser que ela tá se sentindo muito isolada na turma. E aí ela, de repente, pensou que se ela fosse a primeira, a nota mais alta, as pessoas vão olhar para ela. A gente não sabe. E essa é uma postura importante, né? Não só pra gente que é da psicologia, mas deveria ser uma atitude para todo mundo exercitar na vida mesmo. Você não sabe por que determinado ser humano está agindo de determinado jeito. Você precisa entender, conhecer a história dele. A gente é cheio de querer, nós seres humanos, a gente quer já sacar a pessoa sem conhecer direito, né? E eu fiquei pensando, né? Ainda que eu saiba o teu propósito, né? Então eu dei esse passo, eu segui o seu conselho que você acabou de dar aqui. Não, vai saber qual é o propósito do cara. E às vezes o fato dele ter um propósito muito diferente do meu, eu quase que avalio ele como se ele fosse alguém, sei lá, ou triste, ou que não sabe viver a vida, ou meio burro, né? Porque, tipo... faz sentido, né? Faz, porque eu fico imaginando a galera que... Porque, imagina, né? A gente tem um acesso à informação e à vida das pessoas como nunca na história, eu acho, né? E meio que a internet, acho que ela vai criando essas bolhas de comportamento. Ou seja, a quem é parecido comigo, eu vou me conectando a ela e vou deixando de lado quem não é muito parecido, né? Tem essa possibilidade. E a gente vê grupos sociais específicos que talvez lá a gente pode falar de talvez o propósito, do sentido da vida, que talvez busquem, por exemplo, um componente que é importante, mas quando é buscado de maneira exagerada, talvez pode ser difícil conviver, que é dinheiro, ou coisas mais... Coisas necessariamente que você pode comprar necessariamente e não necessariamente experimentar ou viver de uma maneira significativa, né? Então você meio que limita a sua vida à busca de uma coisa apenas e meio que deixa de lado outras, né? E isso que você está falando, desculpa Zé, mas isso que você está falando é super relevante porque... tem uns estudos que mostram que, por exemplo, quando a gente desfruta daquela adrenalinazinha, daquele prazer da compra,
né? Tipo, comprei, no meu caso, uma guitarra nova, né? Uma guitarra nova, ela é de uma cor diferente, uma sensação de... 2 dias meio que passa esse efeito, assim, né? E aí, cara, você vai comprar uma guitarra uma semana, né? Ou você vai comprar uma bolsa por semana, uma bolsa por mês, ou você vai ter que trocar de carro a cada 3 meses. Esse ponto é chave na nossa discussão. E o perigo, quando a gente começou falando desse ranço do Jean, né, com a palavra, é porque às vezes quando a pessoa fala assim, você tem que descobrir o seu propósito, parece que é uma coisa só, né? E parece que é uma coisa que já existe no mundo e que tá lá e você precisa descobrir algo que tá fora de você e que vai dar o sentido da sua vida inteira. E dificilmente é isso, né? A gente pode ter propósitos diferentes em épocas diferentes, a gente pode ter mais de um propósito, a gente pode ter certos valores. Eu fiquei pensando aqui no exemplo do Felipe Toledo. O Felipe Toledo foi bicampeão mundial de surf nos 2 últimos anos. Brasileiro, fez o circuito inteiro. Para quem não sabe, o campeonato de surf ele acontece cada mês em um país diferente. Então o cara tá viajando todos os meses, ele tá ali em alguma bateria. É tipo Fórmula 1, assim, é tipo cada Fórmula prova... 1, é um circuito. O cara simplesmente ganhou os 2 últimos campeonatos mundiais. Esse ano ele não estava bem. Ele foi para a primeira bateria lá no Havaí e não foi legal. Aí ele anunciou publicamente que naquele ano ele não iria competir. E que ele voltaria para casa dele e cuidaria da saúde mental dele. Que ele falou, essa é a minha prioridade agora. Aí vocês já imaginam o que aconteceu no tribunal da internet, Massacrado. Né? Massacrado. Frouxo. Amarelão. Eu falo, pô, ganha 2 campeonatos mundiais de surf. Primeiro, tipo, o Medina pode falar frouxo, que o Medina ganhou 3. Se o Medina falar, eu até respeito. Ou o Medina tá falando, puta, ainda bem que ele não foi, eu ainda vou ficar na frente. Chance, né? Agora Mas só o Medina e o Kelly Slater podem falar alguma coisa, se é que podem falar alguma coisa, mas... do sofá de casa, olhando o cara... O tribunal da internet, não é? E então aí, você está dizendo como se o único propósito do cara tivesse que ser campeão do surf. Ser campeão mundial do surf, ficar ganhando 2. Agora ele não pode estar querendo priorizar a família dele, os filhos, ficar mais em casa, cuidar da saúde mental. Tem Olimpíada no meio do ano, ele vai se dedicar a isso. Ele está nas Olimpíadas, já está classificado e tal. Não é que ele vai ficar parado, né, deitado. Assim. Mesmo se fosse. Mesmo se fosse. Quem é a gente para julgar, né? Então é isso, para a gente entender por que uma pessoa está fazendo essas escolhas, é interessante a gente tentar se colocar no lugar dessa pessoa, né? Como é que será que é um cara ficar cada mês em um país diferente, num campeonato ultra competitivo, cheio de pressão? A gente não sabe o que ele está vivendo, com 2 filhos pequenos, né? Mas olha só que interessante, você fala assim, putz, você viajar o mundo, você está em países diferentes, numa competição super difícil. Muita gente podia olhar assim, não, pô, mas peraí, calma. O cara tá conhecendo o mundo, tá fazendo o que ele gosta. Ganhando dinheiro, conhecendo um monte de gente, tirando foto. Você tem 2... Pelo menos, deve ter mais versões, mas essas pelo menos são 2 versões bem antagônicas e que depende da forma como você enxerga, né? Você fala uma coisa bem interessante, é que você fala de vez em quando, eu estou exercitando o meu olhar, né? Eu tô mudando a forma como eu estou enxergando as coisas. E isso é muito importante, né? É super importante. Eu gosto desse treino, assim, de exercitar a forma com que a gente olha para as coisas, né? E você chegou a citar que muitas vezes as pessoas, quando falam de propósito, é comum elas olharem para algo material, né? O dinheiro, ter uma casa. Não que isso seja errado, né? Pode facilitar muitas coisas na vida, né? O dinheiro, a gente ter conforto e tal, tá tudo certo. O ponto é que, e aí tem muitas pesquisas que vão indicar isso, e que se você tá com muita privação de dinheiro, se você não tem dinheiro para pagar as contas no fim do mês, sua vida vai estar muito estressante mesmo. E é importante que você consiga melhorar. Você vai ser muito mais feliz se você tiver dinheiro. Você vai ter menos estresse, né? Você vai ter uma vida menos estressante e aí a gente pode fazer até uma relação entre menos estresse e mais felicidade. Até certo ponto. No momento em que você consegue ali minimamente pagar as contas, você consegue fazer o que você quer, tem certa autonomia, chega um momento em que você vai aumentando a sua renda e isso não se reverte mais em
diminuição de estresse. E não se reverte mais, aí com certeza não se reverte mais em mais felicidade. Isso a pesquisa já Isso mostrou. tem muita pesquisa mostrando. Né? Então tem uma faixa aí em que o dinheiro realmente vai fazer diferença. Mas depois de um certo momento não vai ser isso. A gente sabe, a gente conhece diretores de empresa, CEOs que estão num momento muito estressante. Né? Não é que esses caras não ficam estressados. E não é que eles vivem um mundo de plena felicidade. A vida é difícil, Perfeito, né? perfeito. E talvez esse seja outro ponto importante para a gente discutir. Às vezes as pessoas acham que no momento em que você encontra o propósito, você vive uma vida de só felicidade, alegria. É aquele mundo em que não tem estresse. Eu vou chamar a atenção para isso é muito importante, porque a gente está falando da galera que busca dinheiro e recompensas financeiras, o que, de novo, não há nenhum problema nisso. A questão é quando você faz da sua vida apenas isso, talvez, né? E aí você deu o exemplo do diretor de uma empresa, onde ele também continua ficando estressado, tem suas dificuldades e tudo mais. Mas eu também fico para um outro lado, olhando algumas pessoas, talvez, que elas chegaram num nível de dinheiro adequado e elas têm uma série de organizações na vida onde ela conseguiu praticamente automatizar a vida dela, então ela não tem grandes preocupações, ela tem um advogado que pode ajudar, ela tem acesso a médico, a conselheiros, a cuidar de tudo, e tá lá cuidando dos seus filhos apenas no sentido de, bom, isso aí é o básico da vida. Mas chegaram naquele momento e, bom, o que é agora? Saca? Eu resolvi meu problema de dinheiro, eu tenho uma excelente saúde, eu tenho uma excelente família, eu interajo com eles aqui, mas chegou no teto. Para onde eu vou agora? E aí, o que tem além disso? Eu estava pensando aqui que eu considero que uma das perguntas mais importantes que eu faço para as pessoas, para os meus clientes, mas para as pessoas que eu conheço, na verdade, o que te move? Essa é uma boa pergunta. Eu considero essa uma das melhores perguntas. E como eu defino uma boa pergunta? Uma boa pergunta é uma pergunta que não pode ser respondida rapidamente. Eu gosto dessas perguntas. Se você pergunta para uma pessoa o que te move e ela responde rápido, vale a pena continuar perguntando até chegar no momento e falar, isso eu não sei. Aqui encontramos uma pergunta boa. Por que isso? Porque qualquer coisa que a gente coloca ali no meu propósito é X, isso pode se tornar uma armadilha pra gente. Por exemplo, Felipe Toledo, se ele falar meu objetivo é ganhar o Campeonato Mundial de Surf. Ele ganhou 2 vezes. E agora? Né? Então, quando a gente pergunta o que te move, isso vai mudando com o tempo. E tem coisas que não mudam. Tem coisas que tendem a demorar mais para mudar. Por exemplo, se eu pensar na minha vida aqui, quando eu penso nos meus filhos, a maneira com que eu vou cuidar dos meus filhos vai mudar. Agora, né, eu cuido de determinada maneira. Mas, sei lá, quando eles tiverem 30 anos, é um outro cuidado. Mas isso não vai mudar, eles não vão deixar de ser importantes. Não imagino um dia em que eu fale, meus filhos não são importantes para mim. Né? Eles são importantes, agora a maneira com que eu vou me relacionar com eles vai mudar muito. Certo. Ou você só cuidar dos seus filhos também, para você também não seja suficiente. Não é o suficiente, tem muitas outras coisas. Né? Eu pensei em 2 coisas aqui, porque esse é um propósito que foi construído, porque com 15 anos você não tinha filhos, talvez, e não quis, nem sabe se queria, se não deixava de querer, e nem sonhava que isso ia ter essa importância. Agora, é legal que você falou isso, porque emendou com uma coisa que eu tinha notado aqui, que eu tava pensando, quando você falou de o propósito, eu comecei a refletir aqui, comecei a pensar, eu tenho pelo menos uns 4, 5, assim, muito importantes, assim, né? Tipo, é muito importante pra mim a parte de carreira, trabalho, ser um profissional bem qualificado e que ensina novos psicólogos a atuar. Então, trabalho é super importante. O cuidar dos meus 2 filhos, muito, importantíssimo, assim. Talvez hoje até um tanto do trabalho tenha a ver com... Se eu fosse, não tivesse mulher e filhos, talvez eu não precisasse trabalhar mais, talvez eu pudesse viver com o dinheiro que eu tenho. Mas não, eu preciso trabalhar mais porque eu tenho eles. Para mim é muito importante ter um tempo para dedicar a um hobby, no meu caso é tocar guitarra. Então eu fiquei pensando, se eu só trabalhasse, eu seria infeliz. Se eu só cuidasse dos meus filhos, mesmo que tivesse
200 milhões de reais no banco, eu seria infeliz. Se eu passasse o dia inteiro só tocando guitarra, eu seria infeliz também. Total. É esse equilíbrio dos propósitos, né? E talvez se eu perder isso não acabe com a minha vida, né? Sei lá, se eu preciso parar de trabalhar, eu ainda tenho outros propósitos. Se eu parar de tocar, eu ainda tenho outros propósitos. Tudo bem, qualquer perda vai me abalar, vai me angustiar. Mas eu ainda tenho motivos, eu ainda tenho algo que me move, como você colocou, no dia a dia. Eu tenho um porquê sair da cama e me mexer, né? Total. Trazendo as tartarugas de novo aqui, que eu lembrei de novo do tamanho. Faz tempo que eu não fui, não foi agora não. Mas elas estão vindo aqui na minha memória, porque a tartaruga coloca uns 100 e tantos ovos na praia, né? E umas 2 ficam adultas desses 100 ovos. E aí tem uma maneira de você olhar e falar, nossa, coitada da tartaruga, né? Os bichinhos não sobrevivem, fica ali o ovinho, muitos nem quebram, mas muitas acabam de nascer e não chegam no mar, porque ela nasce na areia, né? Outra maneira de ver isso é a tartaruga, de alguma maneira, ela foi se desenvolvendo de um jeito que ela se reproduz dessa forma, com muitos ovos, porque 1 ou 2 vão vingar. É uma questão de probabilidade, assim. Nascem muitas e algumas chegam na vida adulta. E é assim que funciona. Essa é a natureza. Essa é a natureza. Mas coitada da tartaruga. Não, mas gente, a gente não dá pra chegar... E quando a gente consegue diversificar, então, variabilidade, né? Quando a gente consegue ter interesses diferentes, o impacto de ter... Né? O Jean toca guitarra, mas daqui a pouco ele não consegue tocar guitarra, mas vai conseguir tocar bateria. E aí tá tudo bem, ele vai desenvolvendo esse outro jeito de se relacionar com algo que talvez seja até maior do que a própria guitarra, que é a música, se desenvolver musicalmente. Né? Zé, agora, peraí, ó. Esse aqui é um podcast que chama Saúde Mental em Evidência, mas o nosso compromisso essencial, nuclear, é com a ciência. Dá para estudar cientificamente propósito, valores, sentido da vida, ou isso fica só numa reflexão filosófica, existencial? Essa é uma pergunta tão importante, Jean, porque as pessoas às vezes confundem em que ponto que a gente vai discutir algo tão abstrato assim como uma ciência. Por exemplo, tem uma ciência que indica qual é o propósito certo para cada um? Não, obviamente que não tem como, porque isso é individual, singular e ninguém vai ser capaz de falar, olha, eu fiz os cálculos cientificamente aqui e apontei que para o Jean, o propósito dele tem que ser esse. É um absurdo pensar nisso, né? Agora, a pergunta interessante da gente fazer com a ciência é, quando a gente faz determinadas perguntas para uma pessoa num consultório a respeito disso, qual o impacto que isso pode gerar? Né? E aí a gente consegue medir algo próximo do impacto que isso vai gerar na vida da pessoa. Total. O que a gente não vai conseguir medir, por exemplo, é o quanto que o Jean gosta de guitarra. Tá certo. Isso não é mensurável. Agora... Talvez eu pudesse falar de 0 a 10, eu gosto 9. Mas você vai... Meio tosco, né? É meio tosco, assim. Então, ó, eu fiz uma intervenção com o Jean e agora ele tá gostando 9 em guitarra. Tá, o que eu faço com isso? Né? Que não é útil. O que é o 10, né? Exatamente. Exato. O que é o 0? Qual o critério de cada um? Escala de dor é um pouco isso também. Você dá de 0 a 10 de dor, cada um tem uma nota, né? Então isso não é objetivo. Mas o objetivo é, de repente, o Jean fala assim, imagina, já começou uma psicoterapia, ele começou falando assim, eu tô muito distante das coisas que são importantes para mim. E aí, no final de uma psicoterapia, ele fala, pô, eu sinto que eu tô muito mais próximo dos meus valores. Isso dá para medir. Tô conseguindo ser um bom pai. Distante. Exato. Tô conseguindo me dedicar ao meu trabalho do jeito que eu gostaria, tô conseguindo praticar minha guitarra, tô tendo bons momentos com a minha esposa. Exato, é esse o ponto, né? O Galilei falava, né? Meça o que for mensurável e o que não for mensurável, torne mensurável. Né? E o Galileu não está falando que tudo é mensurável. Ele está falando que a gente pode tornar mensurável algo que não é mensurável. Por exemplo, amor. Amor é mensurável? Não. Agora, o quanto você está tendo ações
de cuidado e de amor com as pessoas mais próximas de vocês. Você vai fazendo essa pergunta. Eu fiz uma pergunta de improviso aqui, a gente pode melhorar muito a pergunta. Mas a gente pode medir isso, né? O quanto a pessoa acredita que ela tá... Existe uma área inteira da psicologia que se dedica a isso, né? A psicometria. Tornar mensurável. Tornar mensurável. Por exemplo, o Daniel Gontijo, ele fez uma maneira de mensurar a fé nesse sentido, né? Acho que é fé, se eu não me engano, o Daniel, você corrige a gente, mas tenho quase certeza que é fé. É fé, sim. Você tá dizendo assim, né? Poxa, talvez tenha um jeito que não é perfeito de mensurar amor, de mensurar valores, de mensurar... E conta um pouco, como que é isso? O que aparece nessas... E aí você usou uma palavra agora que a gente vai para um nível talvez menos mensurável da questão, que são os valores. Mas, de novo, do jeito que eu tô falando, você não consegue medir o que é o valor de uma pessoa, você não consegue objetificar. Por que eu tô falando isso? Pensa... Você falou em 4... propósitos ali, né? 4, 5, Qual que foi o primeiro que você falou mesmo? Trabalho. Por que o seu trabalho é importante para você? Primeiro porque é um assunto da saúde mental, da terapia, da psicologia que eu tenho muito interesse desde a adolescência, em entender porque as pessoas são como elas são, porque elas pensam como elas pensam, tem esse lado. Tem o meu lado de terapeuta, que Posso só interromper para a gente ficar nesse primeiro? Pode, só como um exemplo para chegar no valor. Mais, tá bom. Para chegar no valor. Então, entender como as pessoas são, como elas agem, é importante para você, certo? Por que entender como as pessoas agem é importante? Acho que porque eu tenho essa curiosidade, porque eu quero saber como são as coisas. E por que saber como são as coisas é importante? Parece que eu com isso consigo entender melhor o mundo, assim. E por que entender melhor o mundo é importante? Não sei. Aí a gente chegou no valor, entendeu? Eu adoro quando chega no não sei. Entendi. Ou seja, esse é o teto. É um ponto que não precisa de explicação mais. É um ponto que... Por isso que eu falei que não... Só é porque é. A minha filha... Me lembro a eudaimonia aristotélica. Exato, é por aí. Daqui a pouco eu explico o que é isso. A minha filha, Isadora, ela chegou um dia pra mim, eu tava passando assim, ela falou, papai, aí eu virei pra ela, falou assim, olha o salto que eu dou. Aí ela fez um salto rodopiando assim, né? Ela pulou e rodopiou. Falei, nossa, que incrível, né? Ela falou assim, você sabe por que eu faço isso? Eu falei, não. Porque eu gosto de fazer. Foi a melhor resposta. É o eudaimônico, né? Não, é isso, né? É bom porque... E por isso que eu falei que a gente vai chegar... Quando a gente fala de valores, a gente vai se aproximando de uma dimensão que é pouco mensurável no sentido que você não consegue tocar no que é. Você não consegue nem falar o que é. Você fala... Né, o que você falou, não sei por quê. E olha que interessante, porque eu usei o termo, porque eu imaginei, você estava perguntando, eu fiquei imaginando uma escadinha, né, que você, com as respostas do Jean. E eu imaginei o teto, realmente, chegou no teto. Não, e você me corrigiu rapidamente, isso é muito legal, você falou, não, é porque é. E a gente tem uma certa dificuldade de entender, tá, mas é porque é, sabe? Então, a nossa cabeça de querer sempre saber o que tem depois disso, né? E isso tem a ver com essa questão da gente ser um ser vivo que usa palavras. E a gente tende a achar que as palavras vão explicar tudo que a gente faz. E todos os nossos comportamentos serão explicados, racionalizados, né? Então, tudo que eu faço, eu sei o porquê, exatamente porquê e tal. Tem coisa que a gente faz porque simplesmente a gente sabe que é algo bom. Assim, minha filha sabe que dar aquele salto rodopiando é bom, né? Em si. Então, quando a gente se aproxima dos valores mesmo, a gente está se aproximando desse comportamento que, em si, ele é bom. Ele não precisa ser um comportamento para alguma coisa. Né? A gente não precisa justificar isso. Agora, a gente pode medir, não exatamente aquilo que não tem nome, porque como é que a gente mede o que não tem nem palavra para identificar? Perfeito. Mas a gente pode identificar. E a gente pode identificar o quanto que a pessoa sente aquilo, né? O quanto que a pessoa está sentindo que a vida dela está na direção. Aqui eu estou usando uma metáfora, né? Esse é outro recurso bom que a gente pode usar quando as palavras faltam. A gente usa metáfora, né? Então imagina uma direção de vida, né? Entendi. E aí eu falo, eu quero que a minha vida siga naquela direção. Na ACT, quando a gente fala de valores, uma metáfora... ACT?
Terapia de aceitação e compromisso. É um modelo de terapia, de psicoterapia, tá? Que discute muito essa coisa dos valores na terapia. E eu fiquei pensando hoje, isso, eu sabia que a gente ia conversar algo por aqui, né, por esse assunto, e eu fiquei pensando o seguinte, é impossível você saber o que é trabalhar com ACT sem entender esse conceito dos valores, porque ele é a base da ACT. Entendi. É aceitação e compromisso, né? Compromisso com o quê? Com os próprios valores, com isso que é importante pra gente. O que é importante pra mim tem coisas semelhantes com o do João, mas também tem diferenças. O que é importante pra mim tem semelhanças e diferenças com os seus valores, né? Então, isso guia qualquer intervenção que a gente vai fazer na psicoterapia. Essa pergunta do o que realmente é importante para você? O que te move? Né? O que você está buscando? Como eu falei que essa não é uma resposta fácil de dar, muitas vezes o processo da terapia também é identificando junto com a pessoa. E tem esse processo de explorar e de tentar identificar mesmo o que realmente é importante para mim. Porque a gente aprende também, né? Muito com... Tem umas coisas que são meio automáticas, né, Zé? Como se tem que ser importante pra você. Como assim? Você tem que casar, Exato. Se você casar, você tem que ter filho, e às vezes é meio sem reflexão, né? Você vai fazendo meio sem saber porquê, né? Exato. Tem aquela música do Raul Seixas, Ouro de Tolo, que é muito legal. Eu queria estar contente. Por ter tido tudo na vida. É uma pessoa que conseguiu o que ela queria. Mas ele fala, confesso abestalhado que estou decepcionado. Porque ele esperava ser feliz, que ele conseguiu tudo. Ele achou que se ele conseguisse tudo que ele tinha planejado, ele ia ser feliz. Eu amo essa música, cara. Não é legal? Ouro de Tolo. Ouro de Tolo. Né? Porque ele fala, tá, e aí? E agora? Tem que essa pergunta que o João fez, né? Às vezes a pessoa consegue o que ela quer, mas agora? O que eu vou fazer? E aí, quando um cliente chega para mim com isso, eu falo, pô, que bom, vamos investigar, vamos explorar, vamos experimentar coisas e ver o que realmente te move, né? Perfeito, Zé. E a gente aqui tá fazendo uma coisa, eu acho que essa é a coisa mais diferente que a gente vem fazendo ao longo dos últimos tempos, inclusive com esse projeto, que é meio que abrir o consultório, saca? Porque o trabalho do psicólogo, né, é uma coisa meio abstrata, meio mística, meio lementes. Eu queria saber o seguinte, em relação a valores e objetivos, existem, abrindo o consultório aqui, né, como é que se identifica valores e objetivos? Já imaginando isso dentro de um contexto de psicoterapia. Claro, a gente não precisa falar de tudo, mas como é que isso acontece? Principalmente para as pessoas que estão vendo assim, tá, mas como é que se faz esse negócio aí? Porque eu fiquei com uma dúvida que eu queria emendar nisso aqui que o João tá falando, que assim, eu imagino, me corrija se eu estiver errado, que tem uma coisa que eu nem sei muito bem quais são os meus valores, então, tipo, eu nem sei se ser um bom pai é um valor para mim ou não. Eu acho que deve ter isso. Eu imagino que tem a coisa de eu sei que eu tenho como valor ser um bom pai, não sei se eu estou sendo, e deve ter uma coisa que eu sei que eu tenho como valor ser um bom pai, não estou sendo, mas não sei como ser. Deve ter tudo isso. Tudo isso. Então aí, pensando nisso, abrindo aí a porta do consultório. Tem várias portas agora. Pode abrir à vontade. Vocês me lembrem, não nos falta. E se eu entrar numa porta e esquecer de abrir volta. as outras, a gente volta. Tudo bem. Tô desenhando as portas aqui, ó. Boa. Um ponto importante dessa discussão é que ali o Jean listou 4 pontos importantes da vida dele. E aí ele falou assim, o trabalho acaba facilitando o meu papel como pai também, de provedor, da família, beleza. Só que nem sempre um valor ajuda o outro. Às vezes tem conflito também. Perfeito. Quanto mais eu trabalho, menos eu fico com meus filhos. Também tem isso. Você vive isso, eu também vivo, assim, né? Então, às vezes, eu falto em uma festinha da escola dos meus filhos porque eu tenho que dar uma aula. E eu não pude desmarcar essa aula. E aí, como fica isso? Não é simples essa resposta. E não tem uma resposta certa do tipo... Desmarca a aula, arca com as consequências e vai na festa, porque ser pai é um valor
inegociável para você, ou o contrário, dá aula, conversa com seu filho, depois você marca um passeio. E a festa vai ter outra, não é importante para ele. Né? Não tem uma resposta pronta para isso, né? Cada caso vai ser um caso. Então, parte do trabalho com os valores é identificar esses possíveis conflitos, quando que uma coisa ajuda a outra, quando é que um valor, na verdade, está conflitando, né? Os caminhos vão se apartando e a gente ajudar a pessoa a ir tomando decisões, né? Fazendo escolhas a partir dos seus valores. Outra coisa é identificando o quanto ele está cuidando das coisas que são importantes para ele. E aí eu falei que os valores mesmo são muito difíceis de medir, mas o quanto a pessoa está cuidando dos valores é possível da gente mensurar, né? Então, tem um exercício que aí, às vezes as pessoas fazem superficialmente também esse exercício, muitas pessoas já fizeram em coach e tal, que é aquele exercício clássico, assim, de você pegar 10 áreas da vida, né? Então, trabalho, família, espiritualidade, lazer, saúde, amizades. Isso depende de cada pessoa, mas tem esses 10, 12 valores ali, ou dimensões relacionadas a valores. Eu fiz essa correção, que não são os valores em si, né? Mas são dimensões da vida. E aí a pessoa pode dar uma nota do quão importante é. Porque se você for perguntar, às vezes a gente consegue falar, essa aqui é a mais importante da minha vida, então vou dar 10. Aí tem coisa que não é tão importante assim, dá um 5. Certo. Ou não é tão importante nesse momento, né? Ou é 0. Ou é zero, ou é nada. Tô imaginando um ateu para espiritualidade dá 0. Dá 0. Não é um assunto que me importa. Mas já teve ateu que me surpreendeu dando uma nota mais alta para espiritualidade, falando, eu vou falar como eu encaro espiritualidade. Perfeito. É o contato com algo maior do que eu, que pode ser, de repente, a vida em sociedade. Não, pode ser a vida em sociedade, pode ser uma coisa assim que não é religião. Perfeito. E tá tudo bem também. Não é meu papel de... Não, se é ateu, você tem que estar 0. Ou seja, isso é uma suspensão de juízo de valor, né? Total. É a nota que aquela pessoa dá. E por que eu falo que a gente pode fazer de uma maneira mais superficial ou de uma maneira que a gente trabalhe mesmo essas dimensões? Porque o ponto não é nem a nota o mais importante. O mais importante é o que a gente vai fazer a partir dessas notas, né? Então, ele dá uma nota de quão importante é. Depois ele dá uma outra nota de quanto ele está cuidando. E eu gosto, ultimamente eu tenho feito uma terceira nota, que é quão possível é fazer algo diferente. Porque às vezes você não está cuidando, mas nesse momento você não consegue fazer nada diferente. Ou às vezes você consegue fazer coisas diferentes. Então eu gosto dessas 3 notas, me ajuda. Ali, me ajuda a balizar. Assim, então é um pouco quanto aquilo é importante. Quanto é importante, quanto está cuidando. E aí uma metáfora que eu gosto para esse cuidar é assim, imagina que você tem um jardim no fundo da sua casa e o jardim tem várias áreas diferentes, plantas diferentes. Você está olhando esse jardim. Aí você vê ali que tem um canto que está com erva daninha. Você vai precisar cuidar daquele canto do jardim. Ou um outro canto ali que tem muito mato e está tudo desgovernado. As coisas estão muito desequilibradas. Tem uma parte que precisa pôr mais água. Tem uma parte que está seca. Tem uma parte que está sem grama, sem nada. Tem uma terra lá. Então, você está olhando para aquilo e fala, por onde eu vou começar? O que eu vou cuidar? E eu gosto dessa metáfora porque, às vezes, a gente acha... As pessoas costumam falar como se a gente tivesse que encontrar o sentido da vida como se estivesse fora da gente, né? Ou no futuro, no distante. Ou uma coisa, né? Assim, tem um raciocínio muito comum, né, Zé, em pacientes de terapia, que é quando eu for promovido, eu vou ser feliz. Exato. É um pensamento mágico, né? Quando eu emagrecer 10 quilos, a minha vida vai ser boa. Quando eu tiver R$1 milhão no banco... Você já caiu nessa? Eu, pessoalmente, já caí várias vezes. Senão, quando eu conseguir isso, eu vou ficar muito feliz. Hoje em dia, eu caio menos. A gente vai ficando esperto. A gente vai ficando esperto. A gente vai ficando legal. Até porque, às vezes, a gente fica... Às vezes a gente não fica, às vezes a gente fica e o cenário muda, mas né? É por pouco, não é por muito tempo, né? Tem a insustentável leveza do ser livre, né? A leveza, ela não dura tanto tempo, a gente fica leve um tempo. Aí depois o mundo é dinâmico. Ô Zé, já que você já citou várias músicas aqui, eu lembrei da... Você conhece aquela música do Oswaldo Montenegro que chama A Lista? Sim, né? Que legal pra caramba. Quantos sonhos você deixou de sonhar, quantas coisas que eram importantes deixaram de ser. Alguma parte disso talvez seja triste, né? Puxa, eu tive um sonho, queria ter alcançado, alcancei. E às vezes as coisas mudam, né? Tipo, sei lá, eu nunca quis ter filho e hoje meus filhos são a coisa mais importante da minha vida. Né? Não é? Exatamente. Um exemplo mais
que eu acho que impactou todo mundo? A pandemia. Quem conseguia colocar na conta uma pandemia em 2020? Como você imaginava, né? Coisa de ficção científica. Eu acho que não, eu acho que existia assim, tipo, sei lá, algumas pessoas no mundo que conheciam muito sobre aquele assunto que, gente, eu acho que talvez pode acontecer, mas ninguém vai saber quando, como, onde vai acontecer. Exato, e é isso, né? O mundo muda o tempo todo. A gente muda. As pessoas ao Lulu nosso redor Santos, o mundo muda, tudo muda o tempo todo no mundo. Exato. Nossa, isso aqui tá pura música hoje. Ô Zé, você devia ter trazido seu violão. Aí a gente ia, né? Vai ilustrando para as pessoas até essa música aqui. Mas é isso, né? E aí, como tudo muda o tempo todo, aí a gente tá nessa busca por encontrar o sentido da vida, e aí às vezes a gente pega um caminho, quer ficar naquele caminho pro resto da vida. De repente a gente vai descobrindo que aquilo já não faz mais tanto sentido. E aí vale a pena mudar. Você com os filhos, por exemplo, né? Não era o que você imaginava, mas você descobriu. Não, e eu não tô falando de adolescente, tô falando até 30 e tantos anos de idade. Não é, eu não queria nunca ter filho com 12 anos. Não é isso, né? Mudou. Né? E é bom que mude. Então, essa ideia de que a gente tem que encontrar algo fora que vai dar todo sentido para a nossa vida, geralmente ela leva a uma grande decepção. Por outro lado, quando a gente está falando do jardim e do quão importante é a gente cultivar, usar essa metáfora do cultivar. No jardim você cultiva, não está totalmente dentro de você. Cultivar não é uma coisa que acontece só, não é assim, vou meditar e cultivar alguma coisa. Não, precisa de ação no mundo. Ou seja, o que eu vou fazer em relação exato, a isso? é fora de você, é para fora. Mas não depende de você encontrar uma coisa que está pronta fora. Você vai construir isso. Porque eu tô pensando aqui, ó. Eu tô te interrompendo porque eu tô tentando fazer o raciocínio de uma pessoa que tá vendo a gente, ou de um paciente, uma coisa assim. Então vamos imaginar que você já detectou, eu sendo seu paciente, que é muito importante pra mim a paternidade, ser um bom pai, né. E aí, mas o que é ser um bom pai? Daqui... Talvez eu tenha que derivar ações que você vai me ajudar a pensar como meu terapeuta, do tipo, talvez ser um bom pai seja quando o teu filho fizer uma coisa errada, ao invés de você dar um berro, se agachar na altura dele, ter uma conversa, explicar. Talvez seja ter um tempo para jogar uma bola com ele, talvez seja conseguir estar no maior número possível de festinhas, quando você tá em casa fazendo nada e não tá viajando a trabalho, não, você vai, ao invés de ficar, sei lá, vendo seriado no Netflix. São esse tipo de ações, assim. Boa, foi bom você falar isso, que você acabou de abrir uma outra porta. Vixe, que Maria. Não era... Não, ela já estava ali, a gente só abriu agora porque ela é importante. Que é... Uma coisa é você listar ali das notas. Outra coisa são as ações que você está falando. Tem um passo anterior até as ações, que é muito importante. Que é assim, ó, o Jean fala, paternidade é uma área muito importante da minha vida. Aí o João fala, paternidade é uma área muito importante da minha vida. Eu também falo. Agora, qual é a próxima questão que eu faria? Como é ser o bom pai para você? Como é o Jean bom pai? E possivelmente isso é diferente do João bom pai. Perfeito. Do que vocês aprenderam que é ser um bom pai. Sim. Como é que vocês querem exercitar a paternidade? Tem pais que são mais ali, grudados com o filho, fazem tudo junto e tal. Tem pai que gosta de dar mais autonomia, de ficar mais distante. Tem pai que vai resolver problema, né? Tá? Não tem aquelas... Eu acho máximo, às vezes, vídeo de Instagram de filha... Na faculdade, chama o pai para consertar a máquina de lavar e filma o pai lá. Exercitar a paternidade para esse cara, o pai sem camisa, assim, no vídeo do Instagram, consertando máquina de lavar roupa, sabe? Pode ser que o pai... Pode ser que pro pai, o melhor, ele é um bom pai se ele trabalhar das 7 da manhã à meia-noite para prover o máximo de dinheiro pro filho, por exemplo, para conseguir pagar ele ir pra Disney 5 vezes no ano. Pode ser. E aí vai ter gente que vai falar, não, isso não é paternidade. Calma, vamos perguntar para ele, ver o que para ele. Então tem essa pergunta entre, né, você ver a área da sua vida e ver uma ação, também tem essa qualidade. A concepção que eu tenho daquilo. Exato. Isso é muito importante e isso tem a ver com os valores. E tem uma armadilha aí. Porque quando a gente começa a falar sobre isso, também é fácil da gente criar uma historinha, assim, coerente, sabe? Bonita. E sem muito significado real pra gente. Como coerente sem significado? Porque às vezes coerente é assim, ó.
para mim ser um bom pai é ser um pai amoroso, ser um pai presente. Eu tô só repetindo palavras que eu aprendi que são bonitas para falar sobre Tem paternidade. uma coerência gramática linguística. Exato, que é o que se espera que um pai fale, entendeu? Às vezes, para fugir disso, eu peço para a pessoa só fechar os olhos e lembrar de um momento que estava ali sendo um bom pai, sabe? E é legal, quem quiser fazer esse exercício, faça assim, pega um valor da sua vida, lembra de um momento em que você estava exercendo fortemente aquele valor. Posso fazer uma breve reflexão, Zé, nisso que você está falando? Você está falando assim, bom, talvez exista uma compreensão em palavras que as pessoas aprenderam a dizer, mas aquilo não necessariamente tem um significado, principalmente na ação na vida das pessoas. Você está dizendo assim, lembra de um momento. Quando eu lembro de um momento, eu devo ter feito aquilo na minha vida em algum momento. Então é na ação que você está dizendo para identificar o que isso significa. Na ação e no corpo também. Às vezes a gente esquece que a gente é um corpo, né? E o corpo responde. Seu corpo responde. Por exemplo, se começar a pegar fogo aqui, seu corpo vai responder antes de você. Quando pega fogo em um lugar, você não vai ficar calculando quão perigoso é esse incêndio. Seu corpo corre, certo? Certo. Quando você está exercendo paternidade, provavelmente seu corpo vai responder também. E aí é difícil colocar em palavras, mas envolve... Sabe quando você está se sentindo mais vivo? Tem uma vitalidade, assim. Entre aspas, gigantes, eu tenho mais energia naquele momento. Por exemplo, e é perigoso, né? Porque qualquer palavra que a gente usa pode ser interpretada de um jeito... Mas não é esse o ponto. O ponto é bem físico mesmo. Eu tenho uma vivência dessas, que é dessas que não dá pra pôr em palavras, assim. Meu filho, a primeira vez que ele se apresentou em quadrilha na escola, dançando, pezinho, roupinha e tal, eu enchi os olhos de lágrima. E eu sou uma pessoa que muito raramente chora e enche o olho de lágrima por qualquer coisa. E na hora, assim, cara, foi uma emoção muito forte. E depois que acabou, e sei lá, fui no banheiro e tal, eu tive um pensamento que assim, cara, não crítico, de constatação, de surpresa, tipo, cara, onde que eu cheguei, cara? Eu tô chorando porque eu tô vendo um moleque de 3 anos de roupa quadriculada andando pro lado e pro outro ouvindo uma música. Quando você descreve assim, parece estúpido, né? Se eu chegasse para o Jean de 15 anos e falasse, Jean, eu tô vindo do futuro, eu acabei de conversar com o Jean de 2024 e ele falou que chorou. Pode internar na clínica psiquiatra. O Jean enlouqueceu, tadinho. Cara, não sou eu. Você é louco. Foi abduzido e devolveram depois. Mas é incrível. É o corpo, né? É o corpo respondendo. Então o corpo responde mesmo, aprender a ouvir. E você viu o gesto que você fez para falar o corpo? E quando eu peço para os pacientes, né, para os meus clientes falarem como o corpo respondeu, é muito comum de falar, senti algo aqui, senti algo aqui. Tem alguma coisa aqui, assim, sabe? Tem um nó na garganta, um aperto no peito, tudo isso é uma metáfora também, né? Mas para explicar é essa sensação. E eu gosto disso porque aí sai dessa tentativa de justificar tudo racionalmente, né? Tem coisas que a gente só sente. Se a gente ficasse aqui, por que o Jean chorou quando viu a dança do filho? Pode falar 1000 coisas. Mas o corpo falou antes, né? É uma sensação. Sem racionalização, né? Então, às vezes, só lembrar de um momento em que a gente estava exercendo isso e ver como o corpo fica pode ajudar também. Falar, ó, isso é algo importante, sabe? O corpo está falando que é importante. Ô Zé, das portas que a gente abriu, faltou você concluir alguma coisa? Que eu queria emendar uma pergunta, mas... Mas não era dessa... É das portas ainda. Com essas portas, né? Eu acho que tem... Você deu um exemplo assim. Tem gente que não sabe direito qual é o próprio valor. Acho que a gente falou bastante sobre isso. Aí eu falei desse conflito entre valores diferentes. Tem gente que não sabe o que fazer. Mas tem um outro elemento que você falou. Era o... É mais ou menos assim. Eu sei que eu não estou sendo... E não sei como. E não sei como resolver. Então, imagina que assim, cara, eu sei o que é ser um bom pai... Eu sei que eu não estou sendo. Cara, eu quero ser. O que você tem que fazer? O que você fez pra me ajudar, entendeu? A gente precisava abrir essa porta mesmo agora. É isso. Faltava ela. Tá. Porque o João até falou que parte dessa discussão de valores é importante quando a gente age, né? Faz. Então, eu falei de algo que a gente sente no corpo, mas também tem o que a gente faz. E aí...
como a gente determina que as nossas ações estão coerentes ou estão na direção disso que é importante para mim, né? Como é que a gente identifica isso? Ou como a gente identifica o que fazer? Porque às vezes é isso, a pessoa não tem nem ideia de como fazer, né? E aí tem aí tem uma diferenciação de palavras que pode ajudar. Uma coisa são os valores, essa coisa mais difícil de colocar em palavras. Outra coisa que a gente pode pensar é em termos de objetivos. Então, por exemplo, o Jean pode falar, eu quero tocar bem guitarra. Isso é um objetivo. Eu tenho o objetivo de surfar minimamente, assim. Então, eu não vou ganhar o Campeonato Mundial de Surf, já estou tranquilo quanto a isso, mas eu quero surfar legal. Esse é um objetivo. Outra coisa é o que a gente faz para isso. Então, por exemplo, para tocar bem guitarra, existem 1000 maneiras de você fazer. Você pode pegar um método de guitarra e estudar o método. Você pode ouvir música e tirar a música. Você pode montar uma banda e posso contratar um professor. Pode contratar um professor. Tem milhares de maneiras. Eu, para aprender a surfar, preciso também estar no mar surfando, mas posso fazer aula. Eu posso fazer um treinamento funcional para ter mais força. Posso puxar ferro para ficar mais forte. Tem milhares de ações que estão adequadas com esse objetivo. Então, percebem, valores é o mais difícil da gente colocar em palavras. Objetivo já tem uma meta, assim, tem algo a ser alcançado. E geralmente o objetivo tem que ser bem específico também, né? O ideal é que seja bem específico, né? Porque querer surfar bem é uma coisa bem geral, assim. Exato, o que é surfar bem? Exatamente. Não, eu quero, sei lá, subir na prancha e ficar, sei lá, 5 segundos em pé. Esse eu consegui. Beleza, esse eu tô bem. Esse já Sabe já qual é o meu agora? É pegar a parede da onda. Porque uma coisa é você ficar em pé e descer ela reta. Tá, beleza. Outra coisa, você vê no campeonato os surfistas profissionais, eles vão pro lado, assim. Porque aí eles pegam a onda inteira, né? Fica um tempão. Fica um tempão. Eu não, vou retão, daqui a pouco acabou a onda pra mim. Beleza, mas você já tinha esse objetivo e atingiu. Beleza, agora você tem um outro objetivo bem específico, que é pegar a parede. Que eu fui, eu peguei uma parede. Beleza. E aí as ações é o quê? Eu vou surfar pelo menos uma vez por semana, que é o que eu tô conseguindo fazer. Pelo menos uma vez por semana, quando dá, eu surfo 2. Isso é uma ação. Certo. É diferente do objetivo, percebe? Perfeito. E demanda um planejamento também, né? Demanda planejamento, e aí tem... Não, e eu tô pensando aqui que dependendo do qual for o objetivo, eu preciso desenvolver várias habilidades, né? Desenvolver repertórios. Sei lá, imagina que eu tenho por objetivo perder 10 quilos. Cara, eu não sei quanto eu tenho que comer de carboidrato, de proteína, que horas, talvez eu precise, ou de um nutricionista, eu preciso, sei lá, estudar um pouco sobre o assunto, né? Ou se eu, sei lá, eu sou uma pessoa extremamente... Esse é só um exemplo, não sou. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, não tenho controle da minha agenda. Putz, talvez eu precise aprender a me organizar, talvez eu possa contratar uma secretária e delegar, talvez eu precise de um pouco dos dois. Aí entra, o psicólogo ajuda nessa resolução de problemas, assim, o que eu preciso fazer? Pode ajudar em vários níveis. Um é esse, resolução de problema, identificar como mirar, né? Como atacar esse problema. Bem comportamental. Bem comportamental, o que é preciso fazer. Né? E como fazer. Porque isso está um pouco distante daquilo que eu quero fazer, como os objetivos, os valores, enfim, né? Que tem uma coisa distante aí. Ou seja, a gente entra uma forma um pouco mais pragmática de pensar as coisas. Tem essa parte pragmática, que é muito importante. Aí tem um outro ponto que aparece aqui. Não é fácil. Como a gente lida com o que não é fácil? Como a gente lida com o que precisa de tempo para acontecer? E quando a gente está com pressa de conseguir logo conquistar o objetivo, como é que a gente lida com essa ansiedade? Mas aí vai envolver, por exemplo, o manejo de pensamento, as regras, as crenças que a pessoa tem. Exato. Tipo, sei lá, eu recentemente gravei um podcast sobre perfeccionismo, né, lá no Sem Groselha. Então, é bem comum pessoas perfeccionistas terem um pensamento assim, eu só vou aprender a surfar se for para conseguir
pirueta, pegar paredes que eu fico 50 minutos na parede, modo brincadeira, né? Ou eu só vou aprender a tocar guitarra se for pra tocar aqui com ela nas costas, ou eu só vou correr a maratona se for pra chegar entre os 10 primeiros. Então essa coisa de eu tenho que ser o melhor, ou até crenças mais profundas do tipo assim, putz, eu sou incompetente, eu não sou bom em nada. E esse é aí que é a chave do negócio. Porque essa ilusão de que quando a gente encontrar o propósito, tudo se resolve, né? O exemplo do Jean fica claro que não é assim. Pelo contrário, na verdade, quando a gente está na direção do que realmente importa, vai vir pensamento negativo, vai vir emoção difícil de lidar, porque imagina uma pessoa que tem esses pensamentos, se eu não for o melhor, eu nem faço, né? Aí ela vai começar a fazer uma coisa nova. Eu, por exemplo, sou do interior de São Paulo, não nasci na praia surfando. E aí, a hora que eu vou no mar, eu tenho um monte de dificuldade, muitas dificuldades. Semana passada eu fui com o Fábio Perini e com o Jamir Sardá, 2 colegas psicólogos daqui de Floripa. Os 2 nasceram surfando praticamente, entendeu? Andando de skate, essas coisas. Andando de skate, os caras são bons. E aí fui eu e os 2. Eu peguei uma parede e fiquei feliz pra caramba. Eles pegaram, 45 ondas cada um. E quando a gente entra no mar, eles 2 vão rápido, chegam lá, passam a arrebentação, né? Que é quando a onda tá grande. Eu sofro, cara, pra passar a arrebentação. Então eles já estão lá sentados, tranquilo, e eu tô levando onda na cabeça e tal. E aí teve uma vez que eu tava surfando que eu tive essa sacada, assim. Eu falei assim, isso aqui não é pra mim. Eu falei várias vezes isso. Tomando onda na cabeça e tal. E quando a onda quebra na sua cabeça mesmo, você sai rolando embaixo, né? É horrível. No fundo, né? É muito angustiante. Então, várias vezes naquele dia eu falei assim, isso aqui não é pra mim. O que eu tô fazendo aqui? Aí eu pensei assim, o que significa não é pra mim? Quando eu tenho dificuldade em alguma coisa, isso significa que não é pra mim? Falei, acho que não. Eu posso ter dificuldade e falar, não é pra mim. Não é pra mim significa não é importante pra mim. Eu falo, surfar é importante pra mim. Eu quero aprender a surfar. Então, agora, um terapeuta precisa ir desconstruindo isso, né? Exato. No consultório, por exemplo. E aí o ponto é, se é importante pra você, vale a pena lidar com isso que é difícil? Que é, de repente, para um perfeccionista, lidar com o fato de que no começo vai errar. Você sabe, você toca guitarra. Como é que você começou a tocar guitarra? O som não sai, é feio. Pra fazer pestana, né? É sofrido. Dói o dedo. Eu lembro aprendendo a tocar violão, eu chorava, assim, pra fazer uma pestana. Assim, eu falava, deve ter alguma coisa errada com o meu dedo, assim, que não vai sair a pestana. Mas você sabe que você falou isso, eu acho que deve ter uma coisa que é bem difícil, que muitas coisas na vida, você só começa a ter prazer depois de um tempo. Eu queria dar um exemplo que não fosse de música, mas não vou conseguir. Eu vou dar um exemplo de música mesmo assim. Eu lembro que quando eu comecei a querer aprender a ouvir jazz, porque eu comecei ouvindo só heavy metal, eu passei 10 anos só ouvindo heavy metal, aí de repente eu só ouvia música clássica, eu achava que qualquer música que não fosse música clássica e heavy metal não prestava, até que um dia eu abri a mente e comecei a ouvir um monte de coisa, né? Brasileira, jazz, etc, etc. Quando eu comecei a ouvir jazz, eu ouvi a primeira vez, sabe aquela coisa assim, eu não gostei, não entendi, mas eu quero gostar. E aí, como bom nerd, eu comprei um livro que chamava The Complete Idiot's Guide to Jazz, né? O livro do completo idiota pro jazz, né? Eles têm uma coleção de vários assuntos, assim, tem tipo sobre charuto, sobre vinho, sobre computação e tal. E aí, cara, lá ele foi ensinando algumas coisas e eu nunca esqueci, cara, eu li esse livro acho que em 2001, 2002, assim. E ele falava uma coisa que eu acho que eu nunca mais esqueci, que eu tentei adequar pra várias coisas na minha vida, que é assim, você só vai ter prazer com ouvindo jazz depois que você já tiver ouvido um tanto de jazz e quando você tiver ouvido jazz do jeito certo. Né? E aí eu falei, como assim? Né? Tipo, beleza, que eu vou precisar insistir um pouco, faz sentido. Eu nem era psicólogo, nem estudava psicologia, mas fez sentido pra mim. Ah, como assim? Ouvir certo? E aí o cara vai meio que te orientando em algumas coisas. Do tipo assim, primeiro, jazz tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Se você precisar pra ouvir lavando louça, vai virar barulho. Né? Porque, tipo, tá acontecendo um monte de coisa, você precisa prestar atenção.
Né? Você é tipo largar um filme lá tocando em volume alto quando você tá tentando conversar, vira ruído, você não tá prestando atenção. O jazz é um conjunto de instrumentos não necessariamente alinhados entre si. Não, eles têm um alinhamento, mas um alinhamento muito mais torto do que um alinhamento, sei lá, de uma música pop. Assim. Perfeito. E aí ele vai falando, você vai perceber que a bateria conversa com o baixo desse jeito, você vai perceber... Aí ele falava, escute esta faixa, ou escute este disco. Então assim, eu tive que ter uma dedicação para desfrutar. E eu fico pensando de quanta coisa, assim, por exemplo, se eu for surfar, eu vou ter esse pensamento, isso aqui não é pra mim, pelo menos umas 7 vezes por minuto, assim, no mínimo. E a questão é, quanto eu preciso vencer de barreira para desfrutar, né? Talvez uma hora venha, talvez uma hora não venha. E aí eu fico pensando na necessidade de experimentação. Eu tinha notado aqui, no começo do episódio, experimentação, quando você começou a falar de alguma coisa dos vários propósitos e tal, né? Isso é fascinante. Eu adorei o jeito certo, a descrição de jeito certo que esse professor deu. Porque quando a pessoa fala jeito certo, eu já tenho um ranço dessa frase. Igual o propósito, eu tenho ranço de jeito certo. Como assim jeito certo, né? Mas eu entendi. Prestar atenção, né? Prestar atenção é uma boa descrição de jeito certo. Faz com atenção. E atenção envolve, inclusive, a atenção a como você tá nesse processo, assim, do tipo... Porque vai ser difícil. Aprender uma coisa nova é difícil. E essa atitude de experimentação envolve tanto uma atenção para ver o que está acontecendo. Então, no surf, por exemplo, como é que está meu corpo? Né? No tocar guitarra, você vai ver como é que está a minha mão, né? O que eu estou fazendo aqui, a palhetada e tal. Então, essa atenção a esses detalhes. E também se vale a pena. Tipo, vale a pena. Tipo, jogar gamão é difícil. Aí eu vou lá tentar, tô ansioso e tal, mas eu quero mesmo jogar gamão? Acho que não. Então tá tudo bem, não preciso ficar jogando gamão. Então é importante para você. Você falou, eu queria ouvir jazz, eu queria gostar de jazz e tal. Então você exercitou isso. Vinha a sensação de parece que eu estou perdendo alguma coisa valeu boa. A pena. Valeu a pena. Hoje em dia você consegue desfrutar. Mas não consigo ouvir, por exemplo, fazendo alguma coisa. Não dá, tem que parar e ouvir jazz, como é música clássica. Eu consigo ouvir rock como se fosse uma música de fundo. Jazz e clássico, não. Mas eu queria ainda fazer um recorte nisso que vocês estão falando. Adorei a ideia, porque, veja, você disse assim, putz, eu tô lá tomando onda na cabeça e veio um monte de pensamento intrusivo dentro da minha cabeça, dizendo assim, peraí, calma, isso não é pra mim, sai fora, vai pra casa, vai assistir o Netflix, vai fazer outra coisa. E aí, mas... Qual era o contraponto que você fazia naquele momento para continuar fazendo? Porque a tendência era desistir. Pô, por quê? Por que eu tô gastando energia numa coisa que talvez não tá dando certo? Então, esse não é para mim, é no momento antes de passar a arrebentação, porque a onda vem na cabeça, né? E aí passa a arrebentação, aí tô eu sentado na prancha, tá um sol lindo, eu e o mar, tinha pouca gente no mar, aí falo, é isso, assim, passar a arrebentação envolveu eu chegar nesse lugar que para mim é muito importante, contato com a natureza, por exemplo. Então tá ali, tô com eu e o mar. Ou seja, você se manteve focado no resultado que você encontrar, no conforto que você ia estar depois da arrebentação. E no quão importante para mim é estar num ambiente desse. Perfeito. E eu lembro, João, eu criança, assim, o meu primo, que era mais velho, comprava aquela revista Fluir, sabe? Era uma revista... Pra quem é novo não sabe o que você tá falando. Eu sei o que é a revista... talvez nem o João saiba. Cara, eu acho que não sei exatamente. Revista Fluir, eu lembro. Você lembra da Era uma revista de surf, né? Era a revista de surf. E tinha umas fotos lindas, assim, o pessoal pegando umas ondas gigantes. E eu lembro do meu primo, que nem era da praia também, ele era de São Paulo, mas ele gostava e ele me mostrava. E a gente falava assim... Puxa, deve ser muito legal estar fazendo uma coisa dessa, assim, pegando uma onda dessa, né? Eu lembro disso. E férias, para mim, sempre foi ir para praia mais afastada, litoral norte de São Paulo. Assim, isso sempre teve a ver comigo. Ou seja, está intrínseco na tua experiência isso. Você não inventou, você estava lá um dia sentado e disse, pô, que legal surfar. Não, tinha um repertório anterior. Tinha um repertório anterior e não é surfar por surfar. Essa é a discussão importante dos valores. Porque quando eu faço uma trilha, eu também estou em contato com a natureza, eu também estou exercitando esse mesmo valor. O que você está dizendo aqui é que se a tua carreira tivesse te levado hoje a morar no Mato Grosso do Sul,
você acharia maneiras de estar em contato com a natureza, que não é surfar, porque a praia mais próxima tá a 1.000 quilômetros de você. É exato. Talvez você ia Exato. acampar, talvez você ia fazer a trilha e chegar na cachoeira, Exato. talvez você ia fazer rapel. Rapel seria interessante também porque envolve algo difícil também, né? Porque o surf também, uma das coisas que me mobilizam é um desafio também. É de falar, será que eu vou conseguir? Tem dia que eu vou não consigo pegar uma onda boa. Surf talvez esteja entre os esportes mais difíceis de todos, assim. Pra mim é. Pô. Pra mim, com certeza é isso. Pô, já é tentou legal. jogar FIFA? Era um pouco mais seguro o FIFA. Mas você leva menos água, né? No começo eu fazia assim, abaixava a cabeça e saía água assim do nariz, né? Tipo, 2 horas depois tinha água. Mas é isso. Aí, pra quê? Né? Então, pra arredondar um pouco esse caminho que a gente fez, por que é uma ilusão a gente achar que quando a gente encontra o propósito, os problemas se resolvem? Porque a gente vai se deparar com coisas difíceis nesse caminho de estar em contato com os valores. Como é que a gente lida com essas coisas difíceis? Então, paternidade, nós 3 aqui assumimos que é um valor pra gente. Paternidade não é gostosinho o tempo inteiro, né? Não. Às vezes tem coisas bem difíceis na paternidade. Como é que a gente pode exercer? Por quê? Porque a nossa cultura diz pra gente que se a gente tem um problema, a gente tem que ou resolver o problema ou evitar, fugir, se distanciar. Alguns problemas não são resolvíveis. Tem problemas que não são. Aí você tem a escolha entre se distanciar ou continuar próximo. Se for algo importante para você, se distanciar não é um bom caminho, né? Porque você vai se distanciar de algo que é importante. Então, sei lá, vou dar um exemplo mais simples, mas tem coisas mais complexas nisso. Mas, sei lá, falei pro meu filho escovar o dente, ele não quer escovar o dente, ele briga comigo. E aí eu me estresso. E aí, eu vou fugir? Eu vou parar de falar para ele escovar o dente? Eu vou não falar mais com ele? Vou ficar de mal porque ele falou que não vai escovar? Exercitar a paternidade é falar, vou lidar com esse estresse agora, né? E às vezes não é que ele vai escovar o dente super bem no dia seguinte. Não vou resolver o problema. Ele vai falar não também. Eu vou, né? Então, exercitar os valores envolve ter contato com coisas difíceis. Estar num podcast, para mim, não é super... que bom, vou estar... É só... Eu fico ansioso, eu fico imaginando como é que vai ser. Será que eu vou falar coisas confusas? Às vezes eu assisto o podcast que eu participei e falo... Por que eu falei desse jeito? Ninguém deve ter entendido. Não sei se vocês já tiveram essa... E o feedback é meio o contrário. Todo mundo entendeu, adorou. O feedback é maravilhoso e tal. Mas, e aí eu falo, nossa, isso aqui eu deveria ter falado de outro jeito. E aí dá uma angústia. Mas eu vou deixar de fazer podcast por causa disso? Né? Não, é importante para mim estar aqui. Então, Você agora, então, pelo que você está dizendo, você está contrapondo a ideia de o propósito é algo que eu cheguei, tá aqui. Alcancei meu propósito, resolvi. Pelo que eu entendi, você está dizendo assim, alcançar os seus propósitos, os seus, os meus, de qualquer pessoa, envolve ações constantes, permanentes, tipo todo dia. É isso, né? Porque eu tô pensando aqui, ser um bom pai. Não é que pronto, objetivo alcançado, né? Não, amanhã de novo, tem que ter interação com meu filho. Depois de novo. Até talvez eu morrer, sei lá, ou Deus me livre ele morrendo de mim. Mas pro resto da vida eu tenho um contexto para exercer esse propósito. Não é pronto, agora eu sei tocar guitarra, joga a guitarra fora, já aprendi. Ou agora eu sei surfar, agora eu já sei pegar como é que chama? A parede? A parede, pronto. Ou... Eu trabalho a vida inteira, me aposento e ok, isso? E aí, eu vou fazer o quê, né? Vou passar alguns anos infeliz porque eu não tenho mais o que fazer? Mas percebe que tem uma coisa muito legal nisso. O propósito é todo dia, né? Tem algo muito... Eu acho muito interessante nisso. Tem uma parte ruim, que é se a gente tá com essa mentalidade de eu tenho que conquistar a coisa e fincar a bandeira no lugar e falar, pronto, consegui, a gente vai se frustrar porque tá em contato com os valores, não é assim. Por outro lado, que bom, porque eu posso exercer isso todo dia. Isso que é importante para mim, eu posso estar em contato com isso todos os dias.
E eu posso me perguntar a cada momento como é exercer essa ação de acordo com os meus valores nesse momento. Né? Eu tenho um filho que mora longe de mim. Tava vindo para cá, liguei para ele. Isso foi exercer a paternidade com um filho que tá longe. Né? E aí, como é que você tá? E tal. Aí tava chiado, tava ruim, ele não tava entendendo. Falei, saindo do podcast, eu vou parar e ligar para você pra gente conversar com mais calma. Né? Então, nesse momento foi exercer. Eu falei do meu filho do meio para escovar o dente. É outra coisa, né? É um pequenininho. O pequenininho. Esse é adulto. Esse é adulto, tá com 19, tá em São Paulo. Passou na faculdade agora, tá num momento novo da vida. Então, a conversa com ele é completamente diferente. É como se eu fosse 2 pais, né? Como se eu exercesse, de alguma maneira, assim. E é exercer a paternidade de formas diferentes, né? Agora, não tem problema a pessoa ter esses do todo dia e ter essas coisas que você finca, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tinha o sonho, sei lá, desde o talvez 2º, 3º ano da faculdade, de fazer doutorado. Eu fiz doutorado, terminei em 2016 e pronto, não vou fazer outro doutorado. Tipo, finquei. E tudo bem, né? Claro, é ótimo isso. Sabe o que aconteceu comigo aqui no estúdio do lado com o Wesley? Primeira vez que eu vim no podcast do Wesley, ele sabia que eu estava correndo. Correndo, né? Mas não igual ele corre, né? Era outra corrida. Era outro esporte. Eu ia destrambelhar. Assim. Aí ele, você está correndo, eu vi e tal, legal, você tem alguma meta? Eu falei, acho que não, né? Aí ele falou, não, eu penso em alguma coisa. Eu falei, eu acho que meia maratona deve ser legal e tal. Mas naquele dia eu respondi meio assim, né? E não é que no meio do podcast ele falou assim, ô Zé, então agora aqui, o pessoal está assistindo o podcast, quando é que vai sair a meia maratona? Eu não sabia nem o que responder para ele, né? Puta, e agora? Aí eu comecei a dar meio uma... Psicólogo às vezes tem essa, né? Tentar meio dar um jeito, assim, falar de um jeito para não se comprometer, não deu certo. Porque ele falou, não, falou mês. Eu falei, mês. Aí falei, aliás, olha só, eu falei março de 2024, é agora. Mas não tem corrida agora em março, eu vou fazer meia maratona em maio. Mas olha que legal, você tá tendo flexibilidade de falar assim, não é que eu não vou correr por minha causa, né? É que não tem a prova. Exato. Tipo, beleza, agora que tem a prova... Tem a prova em maio. E aí, sabe que foi muito legal fazer essa meta? Porque eu corria meio destrambelhado de qualquer jeito, assim. Depois que eu vi no Wesley, ele falou assim, faz com treinador. Para te dar a margem para chegar lá em maio bem. E aí comecei a fazer. Aí tô fazendo lá com o Will, ele me manda os treinos direto, tô fazendo direitinho. Eu corro muito melhor agora do que eu corri ano passado. Ou seja, o treinador ele está diretamente relacionado ao planejamento daquilo que você está fazendo. Ele te ajuda a organizar aquilo. Então, por exemplo, no campo da psicologia, talvez o psicólogo aqui seria o cara que te ajudasse a planejar, a organizar sua agenda, para que organizasse aquilo que você vai fazer. E ele me ajuda a lembrar da meta também. Olha aí. Ó. Nas férias, por exemplo, que eu peguei mais leve, ele falava, tá tudo bem pegar mais leve nas férias, mas lembra que em maio tem a prova, sabe? E essa coisa de ficar a bandeira é importante, porque uma coisa é você sair correndo. Outra coisa é falar, 21 quilômetros lá. É pelos 21? Não, depois vou chegar em maio, depois... Não, mas talvez a sensação de completei pela primeira vez na vida uma meia maratona te dá, E outra, é uma... Então imagina que eu falei dos valores como um caminho, né? Certo. Quando você estipula uma meta, você está estipulando um ponto de chegada nesse caminho. Significa que você vai chegar lá e acabou? Não, tem mais pontos de chegada mais para frente. Mas o fato de você colocar um ponto ali ajuda muito a você estar conectado nesse caminho. Tipo, fiquei pensando assim, né? Você está falando de recursos ambientais, né? Ajuda do contexto. Quando a gente oferece, por exemplo, uma formação, uma especialização para um psicólogo, é isso, né? Eu quero ser um bom psicólogo. Bom, ele pode fazer aqui o nosso curso, ele pode ler os livros, ele pode, né, sei lá, ter outras ações para que ele adquira esse repertório e seja um melhor profissional, que é algo que ele quer. E aí talvez ter lá título de especialização, talvez esse seja uma linha de chegada, e não quer dizer que fiz a especialização, pronto, eu sou um psicólogo perfeito, eu nunca mais vou precisar estudar, eu nunca mais vou... Acabou. Agora eu tenho a especialização. Exato. Essa metáfora do ponto...
o ponto no mapa e o caminho me ajuda muito, assim, a fazer essa diferença, né? Então, uma coisa é o caminho que você está traçando para você, para sua vida. E aí, outra coisa são esses pontos. Então, fiz, conquistei, finquei bandeira. Boa, beleza, comemora, é bom, uma vitória, né? É muito bom quando a gente conversa com um cliente que tem uma meta, né? E ele tá ali, tá fazendo uma previsão de como vai ser, planeja. Aí quando consegue é super bom, né? Eu fico muito feliz assim de ouvir uma pessoa que tinha uma meta, foi lá, batalhou e conseguiu, né? É uma alegria. Muito. É bom pra gente comemorar. Mas é isso, não para aí. Não tem fim. E é bom que não tenha fim. Talvez tenha fim quando a gente morrer. Mas senão talvez a vida perdesse a graça, né? E essa coisa. E talvez isso esteja relacionado àquele tema que é o nosso centro aqui, que é saúde mental. Porque imagine, né, uma pessoa que está lá desprovida de interesse ou de objetivo, ou não sabe para onde vai, ela vai tá triste, vai estar estressada, vai estar com dificuldade de dormir, vai estar muito preocupada. Pô, mas minha vida tem sentido? Para onde eu vou? O que eu faço? Uma boa definição de saúde mental para mim é uma vida conectada com os próprios valores. Para mim, isso é muito mais importante do que uma vida sem sofrimento, uma vida sem pensamentos negativos, porque uma vida sem nem emoções. Tem como, né? Exato. Não existe vida humana sem ansiedade, sem momentos de tristeza, sem... Será que tem muita gente que acredita que psicólogo não sofre, que não é angustiado? Será? Não sei, cara. Mas se fosse assim, advogado não ia preso, o médico não tinha infarto, né? Exatamente. Mas acho que eu gosto de falar dos meus exemplos, quando falei que eu estava sofrendo no mar, levando onda na cabeça, porque ajuda também a falar, é isso mesmo. Ou quando eu estava correndo sem meta. Porque psicólogo às vezes faz isso. Às vezes o psicólogo faz uma coisa sem meta também. E aí percebe, uma meta aqui vai ajudar, né? A gente também está aprendendo. Isso é legal. Nós, psicólogos, também estamos aqui aprendendo as mesmas coisas que as pessoas que a gente atende. A gente não é diferente, né? Não é que a gente está num outro plano de vida, de existência, que as pessoas que a gente atende. A gente também está aprendendo, a gente também fica em dúvida. O ponto aqui é que a gente precisa aí, que foi muito legal esse sujeito que o Jean leu sobre o jazz, que falou atenção, né? Presta atenção. Então, talvez o psicólogo está mais atento, porque trabalha com isso. Então, opa, veio uma emoção aqui estranha. O que é isso, né? Talvez a gente consiga prestar mais atenção em coisas que as pessoas no dia a dia não estão prestando atenção, né? Perfeito. Legal. Ô Zé, eu quero confirmar uma coisa, se eu entendi corretamente, e depois te fazer uma pergunta, tá bom? Então, pelo que eu entendi, os valores... eles não são coisas que eu consigo fazer, colocar numa lista de tarefas, né? Tipo, os objetivos sim, né? Exato. E pelo que eu entendi, talvez bons objetivos de vida são esses objetivos que eu posso sim pôr numa lista de tarefas, numa lista a completar, a realizar, mas que essa lista, ela é a melhor lista se ela está conectada a um valor que eu tenho. Então, por exemplo, ser um bom pai é um valor importante para mim. Não tem como eu colocar num checklist e falar assim, pronto, eu fui um bom pai, eu sou um bom pai. Mas dá para eu colocar agora uma lista que diz assim, quando o meu filho estiver fazendo birra porque ele não quer escovar os dentes, não gritar e pedir calmamente para ele escovar os dentes, explicar a importância, talvez ir lá meio conduzindo ele, vem cá, talvez, etc. Eu posso pôr na lista que de fim de semana eu vou tirar 1 hora no sábado, 1 hora no domingo, para fazer uma coisa que ele vai escolher. Se vai ser jogar bola, se vai ser jogar videogame, se vai ser tomar sorvete. É isso? Total, é isso. Então, e aí é o que a gente está falando sobre o que se mede e o que não se mede. Isso que eu sinto quando eu estou próximo dos meus valores, isso é muito difícil de medir mesmo. Agora, como é que eu estou exercitando esses valores? Que ações que eu estou fazendo? O quanto elas estão me ajudando? Porque às vezes é isso, né? A gente faz uma lista, fala, não, isso aqui não tá funcionando. Então vamos desenvolver uma lista melhor. Tudo isso dá para medir, dá para tornar mais objetivo. Né? Organizar, sistematizar, colocar meta. Tá bom. E aí a minha pergunta você falou de, poxa, talvez um bom jeito de olhar para a saúde mental, no mínimo para a parte dela, mas
é olhar para a saúde mental como uma vida conectada com valores, né? Existe alguns estudos na psicologia sobre felicidade. Existe hoje alguma pesquisa que você conheça que mostre essa correlação entre vida conectada com valores é uma vida mais feliz, uma vida não conectada com valores é uma vida mais infeliz? Isso foi pesquisado? Tem um problema nessa pergunta, que é a palavra felicidade, né? Como a gente define o que é felicidade? Tá. Talvez felicidade seja uma vida conectada com valores. Exato. que tem a ver com algo que você... Agora eu vou abrir uma porta que a gente tava para abrir, Tá. Mas essa é sua, não é minha. Tá. Que você chegou a falar do conceito de eudaimonia. Eudaimonia. Do Aristóteles. E eu acho que tem a ver com isso, né? Você quer falar? Posso falar? Pode falar o que você prefere. Não, pode falar e eu complemento com o que eu... Eu vou explicar resumidamente porque o conceito de eudaimonia em Aristóteles é um conceito que está conectado com várias outras coisas de proposições lá do sistema aristotélico. Mas a ideia de eudaimonia, eu aprendi com o Clóvis de Barros Filho, que costuma se traduzir isso como felicidade, mas segundo ele não é uma boa tradução. Então a ideia da eudaimonia é a seguinte: se eu pergunto para você, por que você trabalha? E você me diz, para ganhar dinheiro. Por que você quer ganhar dinheiro? Para pagar minhas contas. E por que você quer pagar suas contas? Não, porque eu preciso ter um teto onde morar, a escola do meu filho. Tá, e por que você quer ter um teto para morar? Ah, porque eu preciso me proteger, sentir segurança, beleza. Isso aqui, toda vez que você tem um para algo, não é eudaimonia. Né? Então, o que é eudaimonia? É uma coisa que quando você pergunta para que isso, é meio para nada, assim. Ela se encerra nela mesma, assim. É tipo a tua filha, porque eu gosto. Né? Então você fala assim, já por que você toca guitarra? Você quer ganhar dinheiro fazendo show? Não. Você quer aprender para ensinar alguém a tocar? Não. Você quer, sei lá, que alguém, sei lá, venha te elogiar, que uau, que você sabe tocar e quer, sei lá, usar isso como ferramenta de paquera? Não. Porque eu gosto, a sensação tátil, eu produzindo meu próprio som, é uma delícia. Isso é eudaimônico. Né? Então é essa ideia de eudaimonia, uma coisa que se encerra nela mesma. Não tem eu faço isso para. Né? E o Clóvis, inclusive, fala de quantas vidas tristes que são assim, né? Eu vou na escola para fazer faculdade, eu na faculdade arrumo um estágio, eu termino a faculdade ou estágio para ter um emprego, e eu trabalho para ganhar dinheiro, e eu ganho dinheiro para pagar conta. Isso é uma vida pouco eudaimônica, né? Exato. E é interessante que esse conceito o Aristóteles usa muito num livro que ele escreveu para o filho dele, né? Ética Nicômaco, que é o filho dele. Ele escreve o livro para falar para o filho o que é uma vida boa. Então, se felicidade for um sinônimo de vida boa, aí o conceito de eudaimonia talvez ajude bastante, né? E que ele relacionava com o exercício de virtudes. Virtudes próprias do ser humano. Então, quando você fala assim, o que é uma faca boa? Uma faca boa é uma faca que corta bem. Né? O que é um ser humano bom? Né? Como a gente define o que é um ser humano bom? E aí o Aristóteles vai pensar em certas virtudes que definem. Tem o André Comte-Sponville, que pegou essa ideia... Filósofo francês, né? Filósofo francês, que ele pegou essa ideia e pensou o seguinte: quais são as características de um ser humano que me fazem ter apreço por esse ser humano? E aí ele escreve um livro que é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. É maravilhoso esse super livro. Legal, né? Esse livro, cara, eu li, me foi indicado pelo meu psicólogo. Olha. Quando eu nem achava que eu ia fazer faculdade de psicologia, ele mandou eu ler esse livro e eu amei, cara. Que legal, né? Eu amei. Eu adoro esse livro também, porque ele vai pegando ele chegou a umas 30 e tantas, aí ele foi refinando, acho que são 13. Temperança. Generosidade... Essas palavras que também podem ser usadas de uma maneira muito superficial, e ele dá uma aprofundada. Coragem. Uma ótima aprofundada. Uma ótima aprofundada. Tem a ver com esse exercício das virtudes, né? E para o Aristóteles isso era muito mais importante do que bens materiais. Ele já estava falando naquela época que tinha muita gente na Grécia Antiga que se enganava achando que acúmulo de bens materiais fazia uma vida boa. E ele também falava que não era simplesmente sentir prazer volátil.
Então, o Jean falou dele tocar guitarra, e aí tem uma coisa do dedo, tem uma coisa legal, mas tem algo maior até que isso, né? Que é o contato com a música, que você já falou do jazz. Você falou da sua relação com heavy metal. Como ensaiar com a minha banda. Tem um monte de coisa aí, né? E aí tem o pessoal da teoria da autodeterminação, que também vai fazendo essas perguntas, né? Do tipo, o que é importante para o ser humano? Eles chegam em 3 pontos que eu considero interessantes a respeito de coisas importantes para nós. A gente poderia pensar em 15, em 12 e tal. Eles falam em 3. Os 3 são o seguinte: o ser humano tem apreço, tem anseio por ter autonomia, por sentir que a gente faz escolhas. O quanto essas escolhas são livre-arbítrio é uma outra discussão. Dá para fazer umas 5 horas de podcast sobre livre-arbítrio. Mas você usou o termo correto, sentir. Exato, é um senso de autonomia. Tá. Todo mundo sabe o que é isso, né? Todo mundo sabe o que é você se sentir obrigado a fazer alguma coisa, tipo alguém põe uma arma na sua cabeça e fala, faz o podcast, e outra, eu vou fazer o podcast porque é importante para mim. Todo mundo sabe o que isso quer dizer. Então isso é autonomia. Se você tem dúvida que a autonomia é importante, engessa os seus 2 braços por uma semana e dependa das pessoas precisando abrir a torneira, dando comida na sua boca, você vai ver quanto que a gente gosta de autonomia. Exato. Né? Segundo ponto que eles falam, relações. Nós, seres humanos, somos ultrasociais. Isso não quer dizer que a gente vai ter que estar na balada, cheio de gente, cheio de amigos. Não é a música do Roberto Carlos, quero ter 1 milhão de amigos. Não está com a cabeça, 1 milhão de amigos. Dá trabalho demais. Não é isso. Imagina dar uma festa de aniversário. Exato. Imagina um amigo secreto final de ano, hein? Não é isso, né? Então você pode ter poucos amigos, mas pessoas que você confia, que quando você está com um problema você pode contar com eles. Né? Pessoas que estão ali junto com você. A gente foi comer pizza outro dia. É bom a gente estar entre pessoas, né? A gente gosta, como ser humano, a gente gosta, né? Beleza, então esse segundo, relações. E o terceiro é competência. Que é curioso, competência, né? Mas todo mundo sabe o que é isso. Pega uma criança brincando com um brinquedo novo. Ele vai explorar, vai ver como é que funciona, ele vai ficar tentando. Tem aquele cálculo que uma criança cai mais de 100 vezes por dia para aprender a andar, né? Imagina isso, você cair 100 vezes por dia. Eu aprendendo a surfar, assim, é isso. Você toma na cabeça e a gente quer desenvolver. O Jean com a guitarra, né? É ficar bom naquilo. A gente quer desenvolver melhor. A gente entra para um curso de psicologia no PBE para ficar melhor clínico, né? A gente está desenvolvendo nossa competência clínica. Então, todo mundo, de alguma maneira, entende esses 3 pontos. Né? Ser bom em alguma coisa, né? Ser bom em alguma coisa, desenvolver habilidade. E esse ser bom em alguma coisa, na minha própria perspectiva. Idealmente é isso, né? Idealmente é isso. Só que aí a gente se confunde muito, né? Porque como a gente é hipersocial, a maneira com que a outra pessoa avalia a gente impacta no que a gente sente. Eu acho muito engraçado quando uma pessoa fala assim, eu não ligo para o que as pessoas pensam de mim. Eu falo, e por que você está me contando isso, então? Não é? Não é um contrassenso? Se você não liga, você não precisa me contar. Perfeito. Né? Isso nem deveria passar pela sua cabeça. Exato, só né? Só é. Se você está contando é porque você espera que eu te veja de determinado jeito, né? Então, porque isso é importante para a gente. Quando... Tem muitos pacientes que já me falaram isso. Eu sou muito preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Eu falo, de alguma maneira isso não está errado. O problema é se a gente ficar tentando se adequar ao que o outro espera da gente. Isso é um grande problema. E você falou no singular. Geralmente é outros. Porque imagina você convive com 10, 20, 30 pessoas, cada um vai ter uma visão um pouco diferente, um feedback diferente. Exato. Putz, pra onde eu vou agora? Exato. Quantas pessoas vão assistir isso aqui? Exato. A gente não vai agradar todo mundo. Vai ter gente que vai me ouvir e vai falar, puta, o cara só falou bobagem. Tá bom. Também e aí, como que é o balanço entre eu me importar, o tanto que eu preciso me importar com o que o outro pensa, eu não me importar com todo... Porque assim, levada ao extremo, eu não me importar com o que ninguém pensa... pode me tornar alguém extremamente, sei lá, grosseiro, violento, nojento, arrogante, egoísta e assim por diante. Eu me importar demais, excessivamente com o que o outro pensa,
cara, eu vou deprimir, né? Depressão e ansiedade, porque eu nunca faço nada pra mim, eu tô sempre sendo influenciado pelo outro, e aí entra essa coisa de cada um ter uma opinião. Isso me lembrou do quadrinho do burrinho. Já viu o quadrinho do burrinho? Eu tenho lá no meu feed, no meu Instagram, uma das primeiras coisas que eu postei na vida. É uma arte que alguém fez, eu não sei quem é, que tá dividida em 4 quadrantes, assim. E tá... O título é O Problema de Querer Agradar todo mundo. É um casal... Você tá ligado qual é, né? Conhece, João? É um casal que acabou de casar... acho que é isso. Que acabou de casar e que vai na roça e que eles vão sair ali com um burrinho. Tá? E aí o primeiro quadrinho é tipo, sei lá, o cara em cima do burrinho com as bagagens e a mulher a pé do lado dele. Aí todo mundo fala, olha aí, ó, esse cara aí, ó, baita machista, vai sentado confortável no burrinho enquanto a mulher vai a pé. Certo. Aí o quadrinho 2 troca. É ele a pé, a esposa e a bagagem no burrinho. E aí todo mundo diz o quê? Aí, ó, pau mandado, encolerado, obedece o que a mulher fala e manda, não tem voz própria. Aí o próximo quadrinho é ele, a esposa e o burrinho, e ele, a esposa e a bagagem em cima do burrinho. E as pessoas dizem, olha aí que pessoas cruéis, todo esse peso em cima do burrinho, 2 pessoas mais a bagagem, eles não têm dó do burrinho. Até que o último quadrinho é o burrinho andando sozinho, os 2 andando do lado do burrinho com a bagagem a pé, e as pessoas ao lado dizendo assim... Aí, ó, burros são eles que não sabem para que serve um burrinho. Então, eles exploraram todas as alternativas. Então, eu tenho essa questão que é bom, se eu ouvir demais, se eu me preocupar demais com o que os outros pensam, eu vou sofrer pra caramba. Se eu não tiver nem aí, provavelmente eu vá sofrer também, mas ainda que eu não vá sofrer, talvez eu seja uma erva daninha pra sociedade, assim... Qual que é o meio do caminho, Zé? Exato. E aí eu fiquei pensando nisso, que a primeira resposta mais superficial a resposta está no meio, no equilíbrio. Justo. O ponto esse equilíbrio, ele não é teórico, ele não é verbal, é outra coisa que não dá para fazer com palavra. Onde é que está esse equilíbrio? Você precisa exercitar. Esse equilíbrio é algo de exercitar. Porque às vezes a gente fala coisas óbvias. Eu estava pensando sobre essa frase que falam às vezes assim, o óbvio precisa ser dito. Mas às vezes falam de um jeito que parece assim, os outros são burros e não sabem algo, e o óbvio precisa ser dito. Tem um outro sentido dessa frase que eu considero bem melhor. Que assim, o óbvio precisa ser dito porque muitas vezes não é o que você fala que importa, mas é como a pessoa vai praticar o que você está falando. É uma prática. E aí falar pode ajudar na prática, mas... Você vai resolver isso na prática. Deixa eu explicar. Então, uma coisa é você falar assim, se você se preocupar demais com o que os outros pensam, você deprime, você fica tentando agradar todo mundo e não tem opinião própria, beleza. Por outro lado, você não ligar nada para o que os outros pensam, você vai fazer as coisas de qualquer jeito, vai magoar um monte de gente, vai ficar sozinho e tal, beleza. Aí, a resposta está no meio. Tá, isso é óbvio. Agora, como a gente exercita isso? Às vezes vai ser falando alguma coisa que vai desagradar alguém. Porque isso vai ser importante. Colocar limites, dizer não. Exato. Exigir respeito, encerrar uma situação abusiva. Total. Às vezes vai ser o oposto. Às vezes vai ser engolindo um sapo e não se colocar. Agora, outra pergunta importante nesse sentido é o que mais importa nessa situação? Qual é a prioridade? Às vezes a prioridade é você se colocar limite e falar o que você acha que deve ser feito. E às vezes o mais importante é uma relação que você quer preservar. Se você for se colocar desse jeito, pode prejudicar a relação. Mas aí depende de uma coisa que você sabe bastante, que é flexibilidade, né? Exato. Se eu sou muito rígido na minha crença, naquilo que eu acredito, não, ninguém passa por cima de mim, eu sou a pessoa mais importante do mundo, ou ninguém, sei lá. E aí vai, né? Eu crio regras para várias condições. Eu uso uma regra que vale em todo lugar. E aí eu sofro por isso. Esse é o problema, que a gente tende a ir construindo essas regras e obedecendo essas regras sem nem parar para pensar nelas. Certo. Então, essas perguntas, né? Eu falei da pergunta, o que te move? Aí tem essa outra pergunta, o que é mais importante nessa situação de agora? E uma terceira pergunta importante é, qual é o custo de agir como você está agindo? Né?
você agindo desse jeito... Essa pergunta é qual poderosa, o custo? né? Muito, né? E você está disposto a pagar o preço? Né? Imagina uma pessoa que ficou de madrugada trabalhando. Qual é o custo disso? Está disposto a pagar esse preço? Ou o oposto, o cara ficou bebendo. Qual vai ser o custo? Uhum. Ah, tem uma coisa importante amanhã de manhã e posso me dar mal. Então vamos olhar para isso. Você bateu no seu filho. Por exemplo. Né? Então, exercer essas ações de acordo com os valores estão muito longe de ser algo tranquilo. É duro. É duro. Mas ninguém falou que é fácil, né? Que é tranquilo. Ninguém falou que ser humano é de fácil. Né? E o legal é que é um exercício constante, então a gente pode ir ficando melhor. O meu objetivo é ficar melhor com o tempo. Né? Então, daqui a 10 anos, eu ser mais sábio do que hoje eu sou. Mais sábio nesse sentido prático da coisa, porque sábio também é outra palavra que foi banalizada, né? Não. Sabedoria é algo prático, é agir da melhor forma, é saber agir da melhor forma. Talvez seja fácil ser sábio ficar dentro da caverna meditando pro resto da vida, né? Exato. Então, para algumas pessoas pode ser, porque tá só fugindo do que é difícil, né? Perfeito. E a gente tem várias cavernas que a gente gostaria, às vezes, coloca né? para fugir dos problemas, né? Muito legal, muito legal. Ô Zé, você tem mais alguma pergunta? Não, eu ia perguntar se você tinha mais alguma. Eu tenho uma pergunta. Ô Zé, a gente tá fazendo esse projeto para principalmente levar informação, conhecimento científico sobre saúde mental para a população geral, assim. Enfim, qualquer ser humano que queira assistir e a gente tem o interesse de passar uma mensagem para as pessoas entenderem alguns conceitos, entender como o psicólogo trabalha, que tirar um pouco dessa mística, desse escuro sobre o que é a psicologia, o que é a saúde mental. E eu, em alguns momentos eu trago essa pergunta aqui, como você tem anos de experiências, queria saber uma coisa. Imaginando que hoje estamos em 2024 e você lá atrás, há 12 anos atrás, estava saindo da graduação, né, Zé? E Tá de psicologia, né? Já tinha outra graduação, já tinha verdade. feito outra. Mas vamos falar da graduação de psicologia. E como é um público geral, mas eu sei que vai ter psicólogo assistindo, eu queria saber o seguinte. Imagina que você entra hoje no DeLorean. O DeLorean é uma máquina do tempo que foi apresentada lá no filme De Volta para o Futuro, que faz parte do nosso imaginário aqui, da galera de 30 a mais, talvez quase 40 aí. Aí eu queria saber o seguinte, Zé, imagina que você chega aí, entra no DeLorean, vai de volta lá pro momento que você sai da faculdade, cara, sabe? Daquele momento que você tá lá com o seu diploma na mão, vai lá buscar o seu CRP, vai fazer seu cadastro lá para exercer a profissão. Queria saber o seguinte, cara, o que você diria pro Zé de 12 anos atrás, que coisa você bateria no ombro do Zé sem dizer, ô Zé, vem cá, eu tenho um negócio para te contar, tenho um negócio para te dizer, para direcionar um pouco melhor a tua vida. Dicas, sugestões que você daria para você mesmo ali, começando a carreira de psicólogo? Que legal essa pergunta. Essa é outra boa pergunta, né? Não dá para responder de bate-pronto, não. Fiquei me imaginando. Cara, acho que uma delas, acho que uma coisa que eu gostaria de falar para mim lá em 2012, eu me formando, tem tempo para você aprimorar as coisas que você quer aprimorar. Você vai precisar estudar bastante, isso não vai ter fim. Experimenta. Procura as fontes mais confiáveis e seguras para você se basear. Eu tive que experimentar mais de uma coisa. Teve um período em que eu estava com dificuldade. Até alguns períodos durante a minha carreira eu estava, eu não sei para onde ir. Procura se aproximar de pessoas que você vê que estão exercitando a profissão como você admira, assim, como você gostaria de exercitar. E não tem medo de reconhecer as suas limitações. Eu fui procurar o Jean como para fazer supervisão num primeiro momento, né, Jean? Porque eu
vi o Jean falando, vi a aula dele, vi artigo dele e falei, putz, esse cara tem um modelo de abordagem da psicologia sistemático de uma maneira que eu estou precisando. Eu sabia que eu precisava sistematizar mais o meu trabalho como psicólogo. Isso foi que ano, Zé? 2015, 16? Eu acho que foi 2015. Acho que foi 2015. E aí, isso foi importante para mim, sabe? De poder me aproximar do Jean e entender como ele raciocinava. A supervisão é muito fantástica nesse sentido, né? Da gente conhecer um pouco de como um outro profissional que a gente admira pensa o caso, o raciocínio que ele tem no caso. E outra coisa importante, não fica sozinho. Talvez essa seja a mais importante. Não fica sozinho. Vai se aproximando de outros psicólogos, vai se aproximando de grupos, né? Discute, faz pergunta, seja chato nesse sentido de questionar e tá em grupo, porque a gente aprende assim. Tem a ver com essa coisa do ser humano ser social, então a gente aprende muito junto com outros seres humanos, né? E o psicólogo tende a ficar muito isolado muitas vezes no consultório, né? É muito importante a gente estar junto. O que a gente faz na BeHealth direto é isso, né? Tá junto, discutir caso, pensar junto as coisas. Então, eu sei que no MPBE também tem essa parte, né? Tem as aulas gravadas, mas tem uma parte tão importante quanto que é essa parte em que as pessoas vão se reunir, né? Que a gente pode ver as outras pessoas, interagir ao vivo. Tem o evento presencial tem também. O evento presencial é das coisas mais legais que tem, assim, né? Como eu tenho gostado de fazer esses eventos presenciais, assim, a gente poder ver as pessoas. Presencial, e também tem a comunidade onde as pessoas podem se conhecer, trocar ideia. Tem uma dúvida aqui, senta aqui, me ajuda a pensar. Esse tipo de livro. Exatamente. E em boa parte do começo da minha carreira, eu fiz uma escolha de ir muito para a interdisciplinaridade, né? Então chegou uma época em que eu conhecia muito mais médico e fisioterapeuta do que psicólogo. Que foi nessa minha seu trabalho com dor, trabalhando com dor. Eu dava aula lá no Einstein, eu dou aula no Einstein até hoje. Sexta-feira agora eu dou uma aula lá de 3 horas sobre emoções. Quem são os meus alunos? 90% médico, não, 80% médico, 10% fisioterapeuta, aí os outros são nutricionista, enfermeira, tem 1 ou 2 psicólogos na turma. Né? Então, eu acabei, que também é muito legal a gente poder ter essa visão interdisciplinar, mas teve uma época que eu sentia muita falta de estar com colegas. Hoje eu estou super feliz. Tá rodeado de gente. Isso é muito bom. A gente precisa disso. Tá no Einstein, tá na BeHealth, tá no MPBE, tá no podcast. Legal. Muito bom. Muito bom. Zé, cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por tudo que você trouxe pra gente. Eu acho que são reflexões que não consigo pensar alguém que não se beneficiaria delas. Onde que as pessoas podem te encontrar? Redes sociais, cursos, qualquer palestras, o que você quiser divulgar? Tem o Instagram é Zé Siqueira, tudo junto. Siqueira. Q-U-E-I-R-A. No YouTube é Zé Siqueira também. Alunos do MPBE tem um curso inteiro de ACT lá, com 20 aulas. Tem o de ACT completo, tem um de dor? Tem um de dor. Tem um de ACT um pouco menos completo, mas tem esse de ACT que é bem grandão. Extenso. Uma formação zona mesmo, né? E tô por aí. É só mandar mensagem lá, a gente continua essa conversa. Tá ótimo. Você me encontra no Instagram, no @JeanLeonardi. Se você é da área da psicologia, da psiquiatria e quer se aprofundar em psicologia clínica com ênfase em ciência, conheça a nossa especialização em prática baseada em evidências em psicologia clínica, do INPB, do Instituto de Psicologia Baseada em Evidências. O link está na descrição do vídeo. João? Beleza, lá a galera pode me encontrar no Instagram lá no João Perini, no @João Perini. E eu quero agradecer também, Zé. Obrigado pela participação, pelo teu tempo. Eu sei que você tem um monte de coisa, tem um monte de projeto aí, tem um monte de trabalho. E quero agradecer essa participação. Eu acho que vai ter outros momentos, inclusive, que a gente pode voltar aqui, falar sobre outros assuntos. Mas com certeza hoje foi uma grande aula, mais de 2 horas aí, que a galera pode se beneficiar. Obrigado mesmo. É um prazer, é só chamar que eu venho de novo. Isso aí, vamos talvez fazer um só sobre dor, né? Você tem essa super especialidade em dor. Podemos. Vamos fazer, né?
Bora. Gente, se você quer um podcast aqui, um episódio nosso só sobre dor crônica, saúde mental e afins, comenta aqui o que vocês querem que o Zé volta, tá bom? Obrigado pela sua audiência, a gente se vê no próximo episódio.